O que houve? Peraí que você tá com uma folhinha que acho que é da coxinha. Uma hora dessa. Aqui é a Paulinha. Lohane. Estamos aqui com a Isabela hoje. Graças que a vocês amam muito, a gente também ama. Nos odeiam. E outra coisa que a gente Mas vai... é assim mesmo, mas né? aí a gente trabalha com foda-se. Galera do Twitter não gosta muito, Não, não. o Twitter mas a galera não do YouTube foi- gosta. Também tá ótimo, porque eu detesto essas ratazanas do Ah, Twitter. então. Vou xingar no Twitter hoje, muito. 2V, vai e volta. Então tá ótimo. Foda-se. Se a pessoa não gosta de mim hoje, amanhã o quê? Fazer 2 dias. Exato. Caralho, eu vou muito aderir isso. Entendeu? Eu não Porque entendi eu não, mas eu tô aqui Se a pessoa confirmando. fala mal de você hoje, daqui a 30 dias faz o quê? 1 mês. Não, Entendi. eu falo assim, ela só vai ter 2 trabalhos. Ah, isso Gostar e eu desgostar. conheço. Mas às vezes ela nem vai gostar e vai E só nem ficar vai no desgostar desgostar. também, só vai desgostar. Foda-se. E vai Exatamente. morrer com esse desgosto. Exatamente. E é isso. Foda-se. É isso. Exatamente. No final, a gente tem que estar pouco se fudendo e fazer o nosso. O nosso kit do nosso patrocinador mais amado, a nossa bagzinha. Tem um abridor aqui Ai, também, que- ó. É, tem um Olha que abridazinho. bonitinho. É. Ai, eu muito sei que chique. E aí aqui dentro são os 4 sabores. Limão e gengibre, Frutas vermelhas tangerina e grapefruit. e maracujá com manga. Delícia. É isso. A gente vai deixar o site, a gente vai deixar o QR Code e o cupom IGENTE tem 10% de desconto e frete grátis. Exatamente. Então Eita, pede que na sua beleza. casa, seja feliz e refresque. Mas hoje é segunda, tá, gente? Não estranhe que a Isabela não tá bebendo. porque Segunda-feira a gente Segundou. não vai... É. Mas a ela gente- falou... mas ela falou que vai levar pra segunda-feira. cá. Segunda-feira, mas tem Tereza Cristina e Pedra do Sal, hein? Hoje. Tem. Aham. Tereza Cristina e Pedra do Sal, menina. Pô, a Pedra do Sal segunda-feira não tá me favorecendo. Não favorece ninguém. Nunca mas favoreceu, menina, nunca favoreceu. É uma coisa assim que do nada uma Tereza Cristina brotar lá numa Pedra do Sal numa segunda-feira. Não sei, seria. Não sei. É, eu não Também, sei. às vezes, a gente usa o nosso livre-arbítrio também como quer. Se fosse também uma segunda que eu quisesse também. Cara, mas eu acho que Se eu tivesse segunda... muito Eu acho que um empenhada- sábado na Pedra do Sal é porque uma segunda coisa. me dá essa Segunda é outra. energia. Segunda é outra. Mas a segunda, às vezes, dependendo, por exemplo, agora, que eu acho que não tá verão e tal, não tem tanta segunda gente me dá aqui. esse ânimo. Essa gana. Não me dá essa sede. Eu acho que só carne se no pescoço. for. Eu acho que só se for, tipo, uma segunda feriada, assim. Isso. É, porque É. tem gente que Talvez. feriado folga é terça. segunda, né? Muita gente que É. folga é segunda. É. Comerciante e tal. Mas depois Talvez, dos, mas depois eu dos acho que segunda 30... não tem esse movimento. Eu nunca tive muito, não. Até quando eu Eu tava não sem gosto trabalhar, de sem fazer segunda. porra Ah, eu nenhuma. saía. Eu gosto de quinta. Quinta é um dia ótimo. Quinta é Ai, eu ótimo. acho uma delícia Eu amo quinta. quinta-feira, Quinta é pra mim é ótimo. um dia lindo. Quinta é um dia maravilhoso. Eu gosto de quinta domingo também. eu detesto, nasci no Não, domingo. domingo inclusive. dá... Nasci no domingo, tipo assim, 10 e pouca da noite, hospital fechado. Minha mãe teve que ligar pra médica. Você é mais pra nascer. caseirinha? Você é mais caseirinha? Então, Ou não? eu sou muito caseira. Tipo assim, eu não gosto de gente, né? Eu tenho muito... Fobia social ou é... Não, ódio. ou de é ódio? Ódio de pessoa. É ódio mesmo. Ai, eu amo. É falta de trato. É tato, trato, vontade. E aí eu tenho essa coisa de gostar de ficar... Eu, por exemplo, Poucos sou amigos. Muito poucos amigos. As pessoas, elas acham, às vezes, quando elas me encontram por causa dos vídeos e tal, elas acham que eu sou super pra cima. Alto em cima, alto em cima. E eu sou muito introspectiva. Eu sou muito. Mas eu acho que tem uma pressão em quem trabalha com internet com isso, não tem? Mas eu despressiono. É, tem que Eu despressionar sou mesmo. muito assim, quando as pessoas me encontram. Teve gente que já virou pra mim e falou: Nossa, eu achei que você era mais. Assim, a me xingar, não sei o quê. Eu falo, gente. Ué, mas você achou que mas vai encontrar é a pessoa já dá um me tapa na cara falaram dela isso. e fala assim: Já me vem falaram viver, isso. filha da puta. Já Não me é? falaram isso. Ai, me xinga. Aí eu falei, se você continuar se esforçando desse jeito, quem sabe até hoje daqui. Cara, as Me pessoas xinga. entram na minha live e falam já isso. falaram Paulinha, me coisas xinga. muito aleatórias pra mim. Nossa, coisas assim que eu tenho até. Mas é difícil pra eles entenderem que é tipo, é só uma. Não é nem um lance do personagem, mas é só um momento ali que você é cara. aquilo, sacou? Gente, eu já no hospital. Mentira. No hospital, a menina pediu pra tirar foto comigo. No Não hospital, acredito. mal. Não, você tá de sacanagem com a minha Sim, cara. tô te... Baba Mexu. Tô te falando. Gente. A menina veio, eu sei, e falou ainda. Eu sei que eu vou ser muito inconveniente. Aí eu falei, ainda bem que você sabe. Isso está Falei, sendo poxa, agora que só bom. de dizer Não isso. tô Eu falei, poxa, acreditando. que bom. Mas assim, você pode tirar uma foto comigo? Não, é assim, Ai, que- eu acho que assim, dá oi e falar, te reconheço, beleza. Agora, tipo, Não, tirar uma eu foto, acho que nesse é. momento cabia um máximo estourando um oi. melhor, Gosto Isabela. muito de Gosto muito de você. você, Não. quero que você É. fique bem. E olha, Sai eu não sou correndo. nenhuma Beyoncé nem nada, né? Mas a galera, às vezes, passa assim do ponto. Passa de um limite. O limite, às vezes, não. E quanto tempo que você tá na internet? Cara, então, foi muito louco. Porque o que aconteceu? Aí a hora que eu peso o clima, toda vez que alguém pergunta isso. Mas Em a gente- 2020, minha irmã morreu. Já pesei o clima pesou o total. clima. 23 de abril de 2020. Fogo de São Jorge, minha irmã morrendo. Com quantos Aconteceu. anos? Ela tinha 25. Gente. Morreu novinha, menina. Novinha. Morreu Bem novinha. novinha. Bem novinha. Decidiu aí, foi com Deus, né? Eu sempre escrevi. Escrever sempre foi uma coisa que eu gostei. Tanto que de coisa de roteiro e tudo mais, eu sempre gostei muito. Desculpa, você tinha quantos anos?
Eu tinha 21 pra Você era 22. mais novinha. Eu era mais nova. Ela sempre falou assim pra mim, cara, você tem que botar essas suas coisas pra frente, que não sei o quê, você escreve muito bem, nananã. Eu sempre tive diário sempre foi uma coisa que eu tenho diário até hoje, eu escrevo em diário até hoje. Isso é ótimo, maravilhoso. Muito, minha psicanalista falou isso, é ótimo. Só ele sabe o que ele que tem ali, meu Deus, que nunca ninguém acha. Quando ela faleceu, eu vários, falei, cara, Muito louco nossa, isso. tenho vários, Quando ela faleceu, eu falei, cara, eu preciso desabafar. E aí foi um momento que eu, tipo assim, eu guardava tudo pra mim e eu eu simplesmente peguei o celular e comecei Motorola horrorosa, a qualidade era horrível. E eu falei, cara, foda-se, eu vou começar a desabafar aqui. Eu comecei a desabafar, falar coisas tipo assim, coisas aleatórias. Coisas, porra, essas princesas tomaram o cu. Porque Cinderela tinha tanto lugar pra ir. Cinderela, princesinha de favela. Eu comecei a falar coisas tipo, por isso que a Fiona se odeia. O pai e a mãe botavam ela numa torre. Como é que ela ia se gostar? Os pais são os maiores filhos da puta que tem, porque não ensinaram ela a amar. Não ensinaram ela a se amar. Cara, desabafos completamente aleatórios. Não, e aleatórios, mas que fazem fazem muito exatamente, sentido. mas revoltas Já estavam minhas, engasgadas há muito tempo. Porque eu comecei a botar pra fora. Em vez de eu só chegar e falar, caralho, meu irmão morreu, que merda. Eu peguei isso, eu botei em campo lúdico. E eu revoltava isso, me revoltava, só que falando outras coisas. Dizendo o que eu queria dizer, mas sem dizer de fato o que estava acontecendo. Exatamente. Entendeu? Aquela cortina ali de fumaça. Eu comecei a fazer isso. E aí começou a dar certo. De alguma forma, deu muito errado também, perdi minha conta no TikTok 6 vezes. Cara, eu tava vendo um vídeo, eu não entendi por que você perdeu tantas Perdi, eu era vezes. banida, porque eu falava, não pode, antigamente o TikTok tinha muito de não poder xingar, né? Eu não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Eu acho que eu mudei as políticas do TikTok. Eles Provavelmente. falaram assim, Eu tava até pra te falar um negócio desse. Provavelmente, porque a Eu Paulinha, acho que você- Paulinha não ia conseguir fazer nenhum Eu vídeo. acho que pra mim não eu ia dar acho bom. que eu tenho que... Bota isso aqui. Eu fui uma grande revolucionária. Se você hoje no TikTok pode xingar, você me O agradece. contrato que vocês mudaram de Você me palavrão agradece. deve ter nas letras Deve miúdas, ter, tá seu nome tem lá. Que me agradecer. Eu acho que eu tenho uma parte grande. Porque eu não podia, eu falava, gente, mas eu vou mudar minha personalidade. Aí tinha que botar aquele É. corpo seco. Não botar. Então, aí eu comecei a... Entendeu? Cortar. Enganava. Mas não podia ofender. Ah, não É, ofender, não podia falar- não pode Podia falar falar nada. ratazana de esgoto. Aí qual foi o meu vídeo que Ratazana- pegou? Qual que é o problema de ratazana de esgoto, gente? Ratazana de esgoto. Não podia falar nada. Às Eu vezes fui- são umas palavras muito idiotas que são... Sim, bobas. É. Tipo, falar, ai, seu bobo. Qual foi o vídeo que mais deu o maior número de edits que eu tenho no TikTok? Ah, eu Ai, amo você tem edits. edits? Eu amo edits dela, Você tem cara. edits, amiga? Ah, eu acho que não. Deve Vou ter, pro- se você eu vou procurar, procurar, deve vou ter. procurar. O meu maior foi o quê? Vou mandar tomar no cu igual. Aí eu Vou mandar tomar no cu Vou igual, mandar é muito tomar no cu bom. igual. Foi o É que muito bom. mais eu tive edit TikTok. É muito em bom. todas as plataformas. Eu não quero saber, foda-se, Vou eu vou mandar tomar no cu igual. E Eu aí nem foi, eu acho que lembro. quando eles falaram assim, mano, que eu ganhei 1 milhão de seguidores em, tipo, 7 dias. eu acho. Caralho. Quando eu te seguia, você não tinha 1 milhão. Aí eu entrei, era... Foi, eu ganhei 1 milhão. Eu nem lembro Foi qual foi o esse primeiro vídeo que eu vi seu. Porque Eu lembro. já- Nossa, Pô, eu eu lembro. não Eu sei lembro. qual vídeo. Eu lembro, Eu não foi lembro. o da... Porque eu entrei no TikTok bem tarde, né? O primeiro vídeo Mas eu seu que eu também vi, sabia. aquela menina que teve a confusão dentro do metrô e ela não cedeu o lugar pra senhora e a senhora foi chegar. E aí você foi falar Sim. mal dela. Aí eu Eu descobri acho que eu você lembro. te falava várias Sim. coisas sobre velho e eu ia me identificando. No dia Aqueles botaram. que estão mal botada no mundo, que estão fazendo hora extra. E eu, cara, que ser Quando humano passa da hora do foda. prazo, é uma Cara, desgraça. gente, Diabo vai tá se escutando fuder. quem quer, nem Deus nem o diabo. Eu Mas vai adoro. ficando por aqui. Eu adoro Não, aquele tem vídeo. um. Eu adoro aquele vídeo seu que você fala que uma senhora chegou e falou: não pode ficar usando sacolinha de plástico, não. Sim, exatamente. Tem que usar Ela me deu eco um bag puta aqui, ó. Exato, Eu aqui, ó. amo, eu amo, eu amo. Eu vi no Twitter esses dias que pegaram um vídeo meu falando de velho, botaram lá naquela praga e falaram assim, gente, ela nem disfarça mais que ela não gosta de velho e de criança mal educada, alguma coisa assim. Aí o comentário assim, mas quando que ela disfarçou? Quando era isso que eu tô engasgada aqui pra Isso, falar, eu gente? vi, gente, eu nunca Eu te disfarcei. conheci por odiar velhos. Eu nunca falei que eu gostava. Idoso é uma coisa, velho é outra. É outra. Criança é uma coisa, tasmania é outra. A gente tem que saber separar. Aí ficam botando, ela nem disfarça mais. Eu nunca disfarcei. De Isso é onde uma que coisa tiraram nunca isso? existiu. Não sei, de algum curioso. Aquela história que você conta que ela tava comprando pão e aí tinha um senhor que você via que ele tava segurando alguma coisa assim. Sim, foi do carro do pão. Gente, isso Esse eu acho que eu não vi, aconteceu. não. Eu cheguei em casa me tremendo. Passou o carro do pão, fui eu, comprei
comprar o pão. O carro do pão tava distante, eu sempre ia um enredo com o carro do pão. Tem esse negócio do enredo com o carro do pão. E vindo um senhor vindo de longe, com um negócio assim, mas um objeto não identificado na mão dele, eu falei, deve ser uma bombinha de asma, uma coisa mais assim. Daqui a pouco, quanto mais esse velho se aproximava, eu via que o negócio tava saindo ali uma fumacinha. Eu falei, gente, não é possível. Porque ele tá com vape. Eu falei, não, isso daí ali, eu tô louca. Eu tô maluca. E ele foi se aproximando. Eu falei, para. Quando esse velho se aproxima do carro do pão, eu nem sei se ele foi comprar pão mesmo, eu nem sei o que ele tava fazendo ali. Ele estava com vape. Eu me recuso. Não acredito. Gente, não era um velho. Não, era um velho cacarético. Ele tava caindo aos pedaços. Esfarelando. Ele tava esfareloso já, uma coisa mais assim. Eu olhei mas assim, será que na verdade, vape, eu falei, será que na verdade não era um adolescente que já fumava vape há alguns anos? Mas eu acho que não ia sobreviver eu até falei, gente, ele achou do neto dele. Tá não, usando, mas não sabe amiga, que... ele não sobreviveu. Amiga, ele não sobreviveu. Na verdade, ele envelheceu tudo isso em 2 anos. E cheiro e tudo disso. Que isso, gente? Me recuso. Eu só vejo quando eu olhei, gente, eu comecei a me tremer, que a minha vontade foi bater nele. Dá vontade de bater. Cadê os cachimbos? Cadê os cigarros? Cadê os malboros? Exatamente. Aquele de palha, que é pior ainda, mas... Paieiro. E ele, e eu olhei e até falei, mascar-fumo é melhor eu que falei, não, peraí, não é possível que esse velho tá fumando vape na minha cara. E eu fiquei encarando ele, eu acho que ele ficou até sem entender. Eu fiquei encarando ele, eu voltei pra casa com meu pão indignada, eu fui o caminho inteiro assim. Não tô O acreditando. velho fumando vape. O velho tá fumando vape. Aquela que foi comprar o pão e chegou em casa passando eu cheguei raiva. em casa, gente, eu sentei na minha cozinha assim, no banquinho. Eu botei pão em cima da mesa e eu falei, eu não acredito que eu vi isso. Foi uma coisa que foi me aglomerando na minha cabeça que eu falei, vou ter que gravar isso. Porque Não, quando você contou, eu fiquei foi sem uma acreditar também. indignação. O velho fumando vape. Não acredito. Gente, pelo amor de Deus, quando eu vejo o pessoal, vocês aí que fumam vape, para. Eu tenho muito preconceito com vape. Eu tenho muito. Eu tenho também muito. Eu tenho muito preconceito com vape. Eu não tenho um amigo que fuma vape, porque tudo, graças a Deus. Os meus amigos são mais velhos. Nenhum eu fuma também vape, não. assim. Meus amigos também não... Eu acho que também não... É só rico, né, que fuma vape. É uma coisa de rico. É uma coisa de pleiba. Vocês já viram aqueles É uma coisa vídeos de pleiba, não é uma da coisa galera de- mostrando a coleção de vape, Ai, assim? gente, que Todos vergonha. os meus vapes. Aí eu fico tipo, Dá não vontade de falar, acredito. paga. Foda-se, eu quero que você se foda. Você e seu e já vape. vai. A galera fazendo cálculo. A galera fazendo cálculo de quanto gastou, tipo assim, 70 mil. Aí eu fico tipo. Nossa, uma vez uma amiga minha até... Nossa senhora. A gente tava num passeio, ela me puxou um vape. Eu peguei da mão dela, eu falei, parou. Do meu lado. Não vai andar comigo. Falta de Eu respeito. falei, você não vai fumar Não vai isso. andar comigo. Ela até parou depois. Foi um trauma tão grande que eu causei, que causou logo um trauma. Tem eu que falei, causar. Que isso? Puxa um cigarro, mas não puxa um vape. Pega um gudangarã. Gente, por favor. Mas não pega Pega um cachimbo. Pega um cachimbo. Dá vontade logo de dar Eu tô uma. tentando lembrar não de tem nomes de... narguilé, Ah, não, Outra narguilé, coisa que narguilé eu também eu não tenho gosto, não. preconceito. Se tirar o narguilé aqui, eu Que me é estressa, aquilo, me gente? estressa. É, cachimbo d'água. Cachimbo d'água, caralho, é Primeiro isso. que pode demanda crer. muito espaço. Mas é. Que você precisa de um espaço. Sim, E e você ele tem que vai ter igual muita um vontade, polvo. menina. Gente, muita Tem que ter vontade, tem que muita montar, vontade. colocar água, aí a galera coloca gelo na água, aí Cachimbo pega o d'água, carvão, gente, cachimbo papel d'água. alumínio. Pega uma cedinha, É. enrola seu tabaco e seja feliz. Entendeu? O povo gosta. E a galera ainda tem que Mas fazer sabe o que é isso? O tempo. Tempo. o tempo, tem muito tempo. Eu acho que é tempo mesmo. Esses dias uma moça... Gente, foi mágico. Eu nunca tinha vivido esse momento. Tinha uma pessoa procurando não sei o que na loja, uma coisa completamente aleatória. A vendedora tava na minha frente e a vendedora achou a procura dessa pessoa tão aleatória quanto eu achei. Aí eu virei pra ela era minha seguidora, não sabia. Eu virei pra ela e falei, moça, sabe o que é isso? Ela falou, o tempo. Tempo. Eu falei, meu Deus! Eu falei, é isso! O tempo! E eu falei, meu Deus, e você me segue, porque você tá sabendo as coisas. Ela falou, você não pode tirar uma foto. Foi lindo, Ai, foi um que momento delícia. mágico. Ah, que legal. Puta que pariu. Eu lembrei, mágico. lembrei daquela história que você Do- me falou da mãe dela. É, eu falei quando você pintou o cabelo. Foi verde ou azul? Cara, Foi de verde. Peraí. Mas vamos colocar a história no meio e foda-se, porque eu acho que ia ser perfeito. Vai, Gente, vai. essa Lana. história foi muito boa. Essa história é muito boa, essa história é muito boa. Eu contei, Cara, não foi a sabia. melhor coisa que a minha mãe fez por mim. Eu tava com tempo, né? Adolescente, com tempo. E, gente, uma coisa que eu quero deixar claro, que sempre tem uma pessoa jumenta ou outra que não entende. Eu não sou contra as pessoas pintarem o cabelo Ah, não, colorido. gente, porra. As pessoas podem pintar o cabelo, porque no dia que eu contei essa história, falaram, eu tenho tantos anos e meu cabelo é rosa. Calma. Enfia a tinta. Pinta o cu de rosa também, não me importa. Peppa Pig, vira Peppa Pig. gente. Não é sobre isso. As pessoas, elas têm essa mania de não entender. Entende a história, merda. Leva pro pessoal. O mundo gira em Se torno de você, atinge, não, amor. Não gira. Quem que é você, amor? O que acontece? Eu tava com tempo. Minha mãe é escorpiana igual a mim. Eu sou uma escorpiana criada por uma Ai, você é escorpiana. escorpiana.
A minha mãe é escorpião também. Escorpiana. Minha tia Moçoita, a esquizofrênica, ela é escorpiana. Eu sou criada por um cenário de escorpianos muito forte na minha vida. E eu tava com tempo. E eles falam na lata, né? Na lata. E minha mãe, eu falo pra ela me criou na base... trauma, não foi trauma não, amor. Foi tanque de guerra. Ela me criou pra ser um tanque de guerra. Minha mãe não me criou pra ser uma coisinha bobeira. Porque tudo que o mundo poderia me fazer sofrer, a minha mãe, ela me ensinou em casa. Então, quando eu fui pro mundo, fui pronta. Eu fui pronta pra, fé no peito, pé na porta e faca na caveira. Aí, eu fui, com meus 16 anos, 15, 16 anos, fui pintar meu cabelo o quê? De verde, que eu tava com tempo, queria fazer cosplay de Coringa do nada. Peguei, pintei meu cabelo de verde, bonitinha. Minha mãe não estava em casa. Quando minha mãe chegou, e foi lindo, gente, esse momento, porque a minha mãe... Qual era o tamanho do seu cabelo? Eu tinha cabelo alisado aqui, assim. Grandão, ok. Era grandão. Pô, deu um trabalhão. Deu um trabalhão, tive que fazer decapagem, porque tava com outra cor aí, menina. Tempo. Minha mãe não brigou, minha mãe não surtou, minha mãe não bateu, minha mãe não fez nada, porque uma boa educação é a base, às vezes, da humilhação. Igual uma outra também, que eu tenho da tatuagem, que minha mãe me humilhou também. E aí, a minha mãe chegou, olhou aquilo, só olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, sabe o que é isso aí, Isabela? Tempo. Só falou isso. Cara, é muito bom. Sabe o que é isso aí, minha filha? Tempo. Então, sabe o que você vai fazer? Uma surra doeria menos. Esta semana, você vai marcar de tirar a sua carteira de trabalho. Porque isso daí, você tá com tempo. Aí eu até falei assim, mãe, mas eu sou menor de idade da minha mãe. Falou, não tem problema. Não tem menor problema. Não tem problema, menor aprendiz. A gente vai caçar um trabalho pra você. E pode ter certeza, minha filha, que eu vou arrumar um trabalho pra você. E eu disse, mãe, deixa eu pintar o cabelo de mais escuro então, pra não ficar dessa cor. Meu pai tentou intervir, coitado. Me geminiano, tadinho. Dando coração. Filhinha, deixa meu pai chamar minha mãe de filhinha. Deixa ela pintar o cabelo, eu sei que é minha mãe. Não, agora vai madurar. Caraca. Vai madurar. Aí chega lá e fala Vai assim, madurar. então, você tá contratada, mas você tem que escurecer o cabelo. Sim, foi o que aconteceu de fato. Vai madurar. Minha mãe disse, vai ficar verdinha. Você vai poder pintar o cabelo, vai passar sim. vergonha. Você vai pintar o cabelo, na entrevista, sim. Mas depois que a sua foto tiver tirada. Caraca, eu quero muito ver a sua carteira de trabalho. Eu preciso uma muito. frase que a minha avó sempre falou pra mim, que é a realidade. Minha mãe também sempre falou essa frase pra mim. O que é de gosto se arregala o peito. Eu tenho até tatuado essa frase aqui. O que é de gosto. O que é de gosto se arregala o peito, amor. Aqui, ó. Arregala, sorri, pai. Não é de gosto? Exato. Entendeu? É encarar Aí a minha mãe disse, eu fiquei, meu Deus, mas eu vou tirar com o cabelo verde. E o detalhe que eu acho que eu não contei em vídeo. A minha mãe escolheu o lugar mais distante, que foi Itaguaí. Pra você passar todo e ainda disse assim, você vai... Eu falei, mãe, esse lugar eu não sei ir. Ela falou, não sabe pintar o cabelo? Não. Nossa, mas ela lacra de um jeito. Não sabe pintar cabelo, sabe pegar um ônibus. Mãe, mas são muitos ônibus, eu não sei como é que faz. Meu pai ficou com pena, meu pai ficou comigo escondido. Minha mãe encontrou com meu pai, escondido. Essa parte eu nunca contei. Minha mãe trabalhava, fazia uma loja, minha mãe é promotora de vendas. Minha mãe fazia uma loja em Itaguaí. E aí ela encontrou com meu pai no meio do caminho. Não acredito. E ela sentou assim no banquinho do ponto de ônibus. Essa parte eu nunca contei pra ninguém. Ela sentou no banquinho do banco de ônibus. Disse, bonito. Eu quero aplauso. Veio com ela, né? Caraca, mas bonito, o santo da tua mãe ela, é né? muito bom. Veio com... Tô te falando. Caraca. Ela sentou no banquinho aqui, ó. Eu tô passada. Ela lá em Itaguaí. Eu falei, gente, como que a minha mãe encontrou? Gente, eu não sei. Aí minha mãe, bonito, veio com ela, né? Engraçado que pra pintar o cabelo ela não pediu sua ajuda. Ai, toma. E aí meu pai, não, mas você viu que ela tá com cabelo verde, ó. Eu falei que não ela tirei a cor. Aí minha mãe, bonito. Assim ela vai aprender a virar gente mesmo. Assim ela vai aprender, com certeza. Ela vai aprender. E eu, mãe... Eu tô com muita peninha de você. Eu tô com muita peninha de você. chorar. Mas é que eu não, se chorasse era pior. Ela engolir, quietinha. Mãe, mas... Eu não sabia vir. E não sei o quê. Aí ela, não, tá bom. Tá bom. Mas quando a carteira ficar pronta... Tem que vir sozinha. E ela ainda perguntou assim, que eu lembro. Ela falou assim, pergunta lá se você vai ter que voltar pra buscar a carteira. Porque como seu pai já veio com você, você já sabe o caminho. Ai, aí o homem, por Deus... sagacidade, mas gente. na época podia, 10 anos atrás, 11 anos atrás, podia entregar ainda a carteira pelo correio. Isso que eu ia falar, não entrega pelo correio. Periguíssimo. Hoje em dia não pode mais, né? Pode crer, né? Hoje em dia não pode mais, mas na época podia. O cara falou, não, tem a opção de entregar pelo correio. Olha, eu peguei a minha carteira na
hora. Na hora? A minha demorou pra cacete. A minha demorou muito. Gente, a minha... Mas é porque eu sou bem mais velha também. Mas eu Quantos lembro... que tem? Eu tenho 33. Nem parece, né? Caraca, nem parece. Mas também não é bem mais velha. Tô quase lá Eu também. não sei. Mas eu lembro, porra. eu lembro que eu tinha perdido... o motivo que eu fiz a minha carteira de trabalho foi porque eu tinha perdido meu RG. E aí eu precisava viajar e eu precisava de um documento com foto. Aí a minha mãe falou assim, vamos lá fazer a carteira de trabalho que é rapidinho, sai na hora. Gente, eu tô passada. Ai, eu A acho- minha eu acho- demorou pra cacete. Eu acho que é porque eu fui no... Qual que é aquele que sai Poupa rápido? tempo. Poupa tempo? É o Poupa Tempo. Não minha tem filha. mais Poupa Tempo, já foi. Não poupa tempo nenhum. É, Não eu tem. acho que eu fui no Poupa Aqui Tempo. ainda eu tem, tirei na que hora. era aí lá- Ah, não, lá Só então era poupou meu isso. tempo quando eu Acho fui, que tem porque a menina poupa me tempo aqui. conhecia, graças a Deus. Depois eu dei até um chocolate a ela, agradecimento. Eu daria também. Fui na Cacau Show, comprei chocolate bom pra ela. Falei, menina, muito obrigada. Porque senão ia demorar horrores. E igual a da tatuagem também, que eu fiz escondida. Ah, é a conta da tatu. Mas essa pra mim foi... Esse dia eu entendi a vida. Eu falei, a vida não é isso que eu tô pensando. A vida, minha mãe, ela tem uma... Que isso? Aquela mulher ali... Ela te Visionária. Você tava numa escola. Como? Era um curso. Era um Cara, curso você tá na minha... preparatório. Quando eu digo assim, gente, eu sou filha da minha Da sua mãe. É uma coisa... É ancestral. Eu tô muito curiosa pra conhecer sua É uma mãe. coisa muito forte. E eu tô esperando, se ela quiser me dar esporro, ela pode gente, me é dar uma coisa muito esporro. forte. Eu fiz uma Pode me tatuagem dar esporro. horrorosa no meu quadril. Que Com hoje em dia quantos eu já anos? cobri, É porque eu preciso entender. 17. 17, um foi a pouquinho mais primeira. velha, ok. Foi uma das primeiras. Horrorosa. Gente, a ideia era uma lâmpada, uma coisa mais aladinha, uma coisa mais assim, uma coisa natureza horrorosa. Já cobri. Hoje em dia tá bem melhor. Cara, graças eu a tive Deus. uma Peraí, história você parecida. falou natureza Aladim. Isso, natureza, Uma lâmpada, lâmpada, aladinha, lâmpada. a natureza é a luz do mundo. Uma ideia que eu tinha na minha cabeça que executada. Uma coisa lúdica. Foi uma coisa lúdica. Foi uma Entendi. coisa, minha filha, que começa com C e termina com U. Foi uma coisa horrorosa. Cheguei em casa, minha mãe não sabia dessa tatuagem. Fiquei meses escondendo essa tatuagem de minha mãe. Um belo dia eu esqueci dessa merda dessa tatuagem. Fui trocar de roupa na frente de minha mãe, que eu fiquei, sei lá, 6 meses sem trocar de roupa na frente da minha mãe. Na época eu fazia balé, fazia dança. Minha mãe olhou e falou, o que é isso roxo na sua perna? Eu falei, menina, caí no balé horrível. A minha mãe falou, isso daí você não caiu, você quebrou o seu quadril, porque do jeito que tá roxo isso daí não foi uma queda, a gente tem que ir pro hospital, como é que você tá andando, eu não sei. Deixa eu ver. Puta que pariu, deixa Aí eu eu, ver. não, mãe, não sei o que, não sei o que. Minha mãe, deixa eu ver. Isso é uma tatuagem, ô Isabela. E minha mãe nunca me chamava assim, sempre de Belinha. Isso é uma tatuagem. Quando a minha mãe foi ver a tatuagem, que eu falei, agora vai pegar meu Fu couro e vai Johnson. pendurar na corda. Foi nesse dia que eu entendi que a vida não era isso. A minha mãe olhou, sabe o que minha mãe falou? Minha mãe falou assim, o castigo é essa merda que ficou aí. Eu não preciso fazer nada. Nossa, eu arrancava... Minha mãe falou isso pra pegava mim. assim, ó. E foi nesse dia que a minha mãe fez assim, ó. Queimava. Eu quê? Calma, minha mãe, ó. E ela começou a dar exemplos inúmeros. Se você for numa praia, todo mundo vai ver. Se você for numa piscina, todo mundo vai ver. Todo mundo vai perguntar, Isabela, o que é isso? Porque todo mundo vai ver que tá horroroso. Todo mundo vai ver que tá feio. Então, o seu castigo é esse. Você mesma, você fez, você sem perceber, você se castigou. Então, eu não preciso Não fazer preciso nada. fazer nada. Você mesma. Até falei, não, mas eu vou cobrir, já estou com planos. A minha mãe disse, ainda que cubra, você vai passar pela dor de novo. É. Porque isso daí ficou feio, ficou horrível. Você vai ter que cobrir mesmo. Mas aí vai ser mais uma vez que você vai passar por dor. Aí ela me acabou. Mas ela é contra Na a emenda. tatuagem, de maneira geral, ou não? Porque Cara, você tem minha várias, mãe, né? ela é assim, ela não gosta de palhaçada. Entendeu? A minha mãe, ela fala isso. A minha mãe, ela é contra a palhaçada, boberice. Entendeu? Aham. A minha mãe é contra a putariazinha. É uma coisa que ela sempre diz. Mas quantos anos você tinha quando você fez? Eu tinha 17 pra 17, 18. ela falou. Ah, é, 17 pra 18. A minha mãe, ela diz, eu sou contra a palhaçada. Ela não tem muita paciência. Nenhuma, ela não tem nenhuma. Mas ela sempre te deu liberdade pra fazer as coisas que você Então, quis. ela, um pouco mais assim, mas ela sempre deu a opinião dela muito assim. Hoje em dia, dos anos pra cá, o tempo foi passando, minha mãe foi melhorando muito. Por quê? O meu pai era aquele cristão muito habitolado. Tanto que, né, confundiu melocotão com o diabo, não foi à toa. Ele era muito habitolado, muito, de tipo assim, cara, eu não posso ter Sandy Júnior, não pode ser fã porque é idolatria. CD da Xuxa que eu ganhava, ele quebrava. Era uma coisa muito assim, tudo é diabo. Tudo Entendi. é uma coisa muito assim. E minha mãe, por ser casada ali com ele, eles casaram muito novos e tal. A minha avó nunca teve a mente assim. Mas a minha mãe, quando você convive muito com a pessoa, você fica um pouco habitolado também. Aham, Exato, fica. Mas a minha mãe nunca se deixou habitolar tanto. Então a minha mãe era aquela pessoa que dava ali um pouco da corda pra entender também como o mundo funcionava, que a minha mãe nunca foi uma pessoa habitolada, sempre gostou de estudar, de trabalhar. Minha mãe é aquela pessoa que estudava pra fazer concurso, aquela pessoa assim que gostava de ler, aquela pessoa magicamente boa assim.
A minha mãe, ela inventava umas coisas muito engraçadas. Uma vez, eu lembro disso quando eu era criança, uma vez eu falei pra ela, mãe, que eu quero tomar Nescau. Ela falou, tomar Nescau te dá almoço, que eu dor de cabeça. Ela tirava umas coisas assim, umas coisas lúdicas que ela inventava. Outro dia eu falando, não, que você falou lá, eu falei isso. Uma vez ela errou o copo de me dar água, ela me deu o copo com sabão. Eu bebi, mãe, tá com sabão, ela é pra limpar por dentro, você tá com a boca muito suja. Ela não falava que ela não errava, falava. Ela inventava uma coisa. Então a minha mãe, ela sempre teve uma mente... A minha mãe sempre foi uma pessoa muito sensacional. Eu falo pra ela, eu falo, cara, um dia eu quero ter metade dessa... Ela vem com umas coisas assim que eu falo, cara, de onde que você tirou isso? Vivência. Outro dia eu fui lá na casa dela, foi muito engraçado esses dias que eu fui lá. O celular dela de 5 em 5 minutos aparecendo anúncio. Falei, mãe, o que é isso? Ela falou, menina, vírus. Meu celular pegou vírus. Eu falei, mãe, isso não é vírus. Foi alguma configuração que você botou de ficar aceitando anúncio. Aí ela, deixa que eu resolvo. Eu falei, mãe, você só vai conseguir mexer no seu celular de 5 em 5 minutos. Ela, pois pronto, de 5 em 5 minutos eu mexo. Eu vejo o que tá acontecendo com a vida do mundo. Aí eu Sem fui, saber, tirei, ela botou tempo de tela. entendeu? Se fala. Aí ela falou, não tem problema, nos 5 minutos que eu puder, eu uso ali rapidinho. Falei, como é que você vai ficar vivendo com isso? Ela falou, cara... 5 minutos. Imagina escrevendo uma rapidinho. mensagem, parou a mensagem na metade. É isso, e ela super não incomodada com isso. Então ela tem umas ideias assim, que eu falo, gente... E porque também eu convivi muito com meu avô, um pernambucano, de uma cidade minúscula, Quipapá o nome, que meu avô era um ariano Suassuna. Quipapá o nome da cidade. Que papá gostoso. Quipapá, entendeu? A minha avó conta uma história também lúdica desse Quipapá. Minha avó diz que era um homem que caminhava com o diabo. Gente. é então foi real. da sua avó que ela pegou esse lado. Do meu avô também. O seu avô também? Meu avô era um ariano Suassuna da vida, assim. Meu avô contava histórias que... O dia que choveu cocô, coisas assim. O meu avô, ele contava E histórias vocês criancinhas assim, tipo, acreditando. Sim, era um chão de vermelhão na casa da minha avó. E a gente sentava assim em volta e meu avô começava a contar a história. E quando eu às vezes ia reproduzir uma história dele que ele não gostava do tom, ele falava, não, minha filha, não é assim não, deixa eu lhe contar como é que é. E ele me ensinava como que eu virava uma grande mentirosa. Caraca, então teve uma escola. Então uma contadora de Sim, história. sim, a minha avó Tudo, dizia pô. que era um diabinho que andava com um homem e ficava rodando as cidades. E quando chegou em Quipapá, ele sentiu uma energia e disse, é aqui, papá, é aqui. Aqui, papá. Que papá. Aí esse diabinho falou isso e ficou o nome do lugar, aqui, papá. Uma pessoa falou, é aqui, papá. É aqui, papá. Eu vou pôr o contexto do diabo na história. Minha avó disse, não sei, só sei que foi assim. Meu avô sempre foi um contador de história, assim. Ele sempre gostou muito dessa coisa de... eu lembro que quando saiu o Auto da Compadecida e tal, então ele gostava muito dessa coisa. A família toda do meu avô era músico. Era um pessoal bem assim, sabe? Bem da arte, bem coisado. E a pessoa pra contar a história e prender, isso é muito... Não, tem que ter um negócio no storytelling. Tem que saber contar a história. tem que E ter. você, É muito difícil, tá? E você puxou É muito isso, né? difícil. Gente, às vezes eu ficava treinando no meu quarto, às vezes, a história, várias vezes. Pra ter a atenção deles? Não só pra ter atenção, o criancinha às vezes mesmo botava no celular o gravador, como se alguém estivesse conversando comigo, como se eu estivesse dando entrevista, era uma coisa meio... Legal. Você já tava lá na frente, amor. visionária. Mas eu sempre falei que eu ia contar história. Eu sempre falei, eu vou contar história. Minha mãe falava, minha filha, para com isso. Para de loucura. Eu falava, mãe, eu tô te falando. E eu vou ser aqui contadora de chegamos. história. E aqui chegamos. Eu tive uma família, um enredo maravilhoso, né? Que eu... Exato! Mas eu acho que é isso que dá todo um chão, sabia? A Quando Paulinha é pela família dela. É uma família que é meio... Biruta. Aí você Completamente. consegue crescer numa coisa que você vai acumulando. Naquele ambiente coisa. ali. E assim, é o que eu falo. Tem muita gente que tem também uma história muito maravilhosa, mas não sabe Não contar. sabe contar, externar. Às vezes tem gente aí com enredo maravilhoso. É igual quando uma vez dele um fora também, um fecho, que a pessoa chegou e falou: gente, não é possível que você tenha um monte de história pra contar. Eu falei, às vezes você também tem, só que você só não sabe. Ou não lembra você também. não sabe contar. Eu sei contar. Às vezes, se eu vivesse a sua vida, eu ia ter um monte de história pra contar. Exatamente. Não, outro Eu dia... tenho culpa que você não sabe contar história. Tem culpa eu? Ah, gente, aí, ou quando comentam assim, uma história que eu contei que eu pedi uma comida na minha casa e paguei com vale-refeição. Falaram assim, não, essa história é mentira porque não pode pagar. Ai, gente. Aí eu falo assim, cara, mano, então foda-se, não quer ver a história, não vê, filha da puta. Exatamente. Igual, gente, essa do Melocotão é uma história que, assim, cara, realmente é surreal. É surreal. Eu tenho muitas histórias. É surreal. Eu tenho muitas histórias, mas às vezes eu acho que as minhas histórias são muito pesadas. Porque a minha família é completamente maluca. Então eu já contei algumas histórias minhas no meu TikTok. Só que assim, por exemplo, vou contar rapidinho aqui uma história. Eu tenho um irmão que ele tem problemas financeiros. E aí ele decidiu comprar um carro. E aí, como ele não tinha dinheiro, ele pediu um empréstimo. Só que aí, depois de um tempo, ele não tinha dinheiro nem pra pagar Com certeza. ele não tinha dinheiro pra porque, pagar né? o empréstimo. Com Exato. certeza. Porque, enfim, já tinha problemas financeiros.
meses, então ele não conseguia pagar. Ele ficou devendo e falou, porra, vou ter que arrumar dinheiro. E aí ele pediu dinheiro emprestado de novo, só que o quê? Pra uma agiota. Aí, depois de um tempo, ele não conseguia pagar nem o agiota e nem o financiamento. Pronto. Aí, ele começou a receber ameaças, né, que todo mundo sabe, claro. né? E aí ele chamou a família toda pra conversar e tal, comunicar, né, o que tava acontecendo com ele. Eu sou de Mato Grosso, então domingo normalmente a gente faz churrasco, né? A gente fica fazendo churrasco, bebe o dia todo, enfim. Fica fazendo esse programinha de família. E aí chegou no meio de churrasco, acabou com o clima total. Não, aí a gente já tava sabendo já dessa história já. E aí eu tava assim no canto e eu tava vendo assim. E aí eu tenho 2 irmãos. Aí esse é o irmão do meio. E aí tava o meu irmão, meu outro irmão, minha mãe, meio que brigando, discutindo. Minha mãe no meio, assim. Separando. E eu assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Cheguei lá e falei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí o meu irmão falou assim, o nosso irmão é o agiota. Meu Deus, ele tava recebendo ameaça do próprio irmão. Do próprio irmão. Que plot twist. Exatamente. E aí eu tenho várias histórias que são pesadas, mas engraçadas. Pesada. Eu não sei. É porque essa é até mais leve, mas tem umas mais pesadas. Mas assim. aí é só a gente contar rindo. Aí eu conto rindo. Aí eu conto rindo e tal. Um plot muito bom. Mas aí ao mesmo tempo eu fico assim, será que vão pensar que eu só tenho história merda? Não, mas aí, menina, é a Não. vida. Às vezes a gente tem um monte de história mesmo. Quem quiser pensar que é uma história merda. Porque eu admito. Puta de uma história. Imagina você descobrir que seu próprio irmão Imagina! Isso não existe. Cara, Que é mundo. surreal. Essa história é surreal. E você saber que teu irmão tá recebendo ameaça. E às vezes você vai ficar culpando teu irmão, ajudar teu irmão. E você descobre que é o teu irmão que tá fazendo ameaça. Tá fazendo ameaça. É absurdo, é absurdo. E aí é o trabalho do teu irmão. tá E é o trabalho do como teu irmão isso fazer é? ameaça, mas ele foi e deu pro irmão Tá o entendendo? dinheiro. Como que isso é uma puta de uma Isso história? É uma puta numa história. delicado. Só que aí, ao mesmo tempo, eu vejo os seus vídeos, os de vocês duas, e eu adoro porque vocês fazem qualquer coisa virar história. É o que eu acho o máximo. Sim, verdade. Qualquer coisa. Às vezes é 2 minutos que eu passo ali numa coisa que a gente O lance da sacola, né? Você fez virar um vídeo. Foi 20 segundinhos ali que Exatamente. eu conversei com a A velha. Paulinha também faz um negócio, às vezes ela conta uma história que ela caiu no chão. Mas E ela às conta... vezes, é porque às vezes eu lembro do nada, eu tô lavando louça. E aí eu Mas lembrei é um de uma enredo, coisa, aí né? eu, putz, vou falar sobre isso. Mas às vezes é tão engraçado também o que a gente passa, que a gente diz assim, cara, as pessoas têm que entender o quanto que isso é engraçado. Aí, se a gente contar só no seco, não vai ser. A gente tem que contar com a riqueza do detalhe. Exato! Não, e eu gosto de detalhes. Entendeu? Eu gosto de uma história bem Eu detalhada. gosto também. Como Pra que pessoa é na entender. plataforma TikTok fazer um vídeo longo? Porque vocês acabam cortando mais, né? Não, eu faço e é isso aí. Eu não ligo muito pra essa coisa. Eu acho que, inclusive, é uma coisa importante ser falada. Uma coisa que eu caminho muito de um lado, muito oposto, eu vou por um caminho muito diferente, que eu acho que pode ser talvez um diferencial aí que eu tenho, eu tô cagando pra visualização, gente. Se eu acredito no que eu tô falando, se eu sei que aquela história é boa, vai pegar, pegou muito menos views do que eu queria. Ou do que as pessoas acham que é uma visualização ok, não viralizou. Foda-se que não viralizou, mas eu sei que é uma história muito boa. Eu sei que, cara, eu tinha que passar aquilo ali pra frente. E eu sei que pelo menos uma pessoa que viu aquilo ali riu para um caralho. E você compartilhou, né? Exatamente. Você botou um sorriso na cara de alguém. Isso pra mim, eu sei que vai ter pelo menos uma pessoa que vai sair do vídeo que vai... Às vezes é uma história que eu contei que eu nem lembro. Às vezes é uma pessoa aleatória na rua que me para, que fala de uma história que eu nem lembro mais. Cara, tem muito Isso é muito legal. Isso é muito foda. E é uma história, às vezes, que eu acho... Uma história que nem viralizou. E a pessoa fala assim, cara, aquela história, tal. Eu falo, gente, essa história pra mim nem me foi pegou. isso tudo. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que é muito importante a gente se desligar um pouco dessa coisa do... Só o que dá certo Só é o que viraliza. irritar, né? Exatamente. Gente, não é. Igual temas, às vezes, que eu pego que pra mim são importantes... E que às vezes não vai viralizar, mas é um tema que eu sei que eu tenho que falar. Porque vai bater em alguém. E a de gente alguma tem que maneira. usar a influência que a gente tem de números a nosso favor, não. A favor da sociedade também. Exatamente. A Eu gente sei tem que que dar vai a nossa bater em opinião alguém ali. também. Exato. E é por isso que muita gente fala assim, que trabalha com internet e diz eu bloqueio criativo. Eu nunca tive bloqueio criativo na minha vida, eu não sei nem o que é isso. E eu nunca vou ter. Porque não é uma obrigação pra mim. Exato. Eu vou falar o que eu acredito. Eu tenho que fazer 10 vídeos no dia. Gente, no dia que eu tiver inspirada pra fazer 50, eu vou fazer. No dia que eu tiver inspirada pra fazer nenhum, eu não vou fazer nenhum. Exatamente. No dia que eu tiver um, eu vou postar um. Eu não vou ficar numa noia, numa Exato. loucura
de que eu tenho que fazer, eu tenho que nada. Isso sempre. Entendeu? Constranger de volta, coisas assim. Eu sempre amo tem que fazer. eu amo quando você dá, tipo, essas dicas assim da galera. Essas Eu são amo que boas. você botou uma consciência na galera. Muita gente tomou consciência por você, assim, por causa Tem de que você. tomar alguma coisa. É tipo tem que- café com Isabela, Porque né? fala assim, É. às vezes eu vejo um vídeo, tipo assim, a pessoa, putz, aconteceu isso comigo, não sei o que. Aí quando eu vou abrir os comentários, tá lá, amiga, você precisa muito ver os vídeos da Isabela. É. Você precisa muito conselhos. Ir pro Eu acho pro engraçado perfil quando eu vejo da isso. Isabela. Quando eu vejo a cara de uma história que eu falo assim, mano, eu reagiria diferente. Quando eu abro os comentários, cara, você tem que ver o vídeo. Exato, eu acho isso Porque eu único. não deixo passar. Não é pra deixar. Não é pra deixar. Esses dias já aconteceu, a menina virou e falou assim, nossa, eu achei que você tava cancelada. Eu falei, achou errado. E saí. Mas que comentário, né? Comentário de Que bosta, Aí mano. veio pedir Claro. foto, eu falei, não vou Não, tirar Não, tô muito cancelada. cancelada É. hoje. Beijo. Você recebe muita mensagem? Eu não vejo nada, eu tô pouco me fudendo real, assim, eu não me importo, mesmo. Eu acho que o maior significado de você não se importar não é quando você abre a câmera e você fala que não se importa. É você não se importar É, daqui daqui pra pra dentro. aqui, ó, Exatamente. Não é daqui pra fora. É. Exatamente. Eu não preciso pegar uma câmera e falar, gente, eu tô cagando pra quem não gosta de É. mim, eu quero que vocês enfiem uma bomba no cu e... Eu não preciso. Não precisa. O É aqui silêncio. dentro. Eu, quando eu tô Exato. sozinha aqui, ó, dormindo neném. Você dorme em paz. Eu acho que quando você tem que falar, é uma coisa que já tá tirando sua paz. Eu também acho. Tá Entendeu? colocando pra fora já. Então eu não. Porque você eu bate não- cabeça, sei lá. E também é aquilo, o povo gosta muito de dar hate em internet, né? Porque sabe que no dia que vim me dar hate ao vivo, eu só calo a boca. Exatamente. Não, e quando Nossa, tá eu já vi também as pessoas te cobrando, No dia por que exemplo, vim- assim, uma pessoa falou sobre tal assunto. Eu vejo isso muito sobre religião. Aí fala assim, tô só esperando a Isabela falar sobre isso. Gente, eu não vou falar. Exato! Aí, e tem gente que comenta, Principalmente ela não fala sobre isso. Eu não Como se falo você tivesse sobre. virado comentarista sobre cara, eu tópicos acho que quentes, falta um- né? Aham. Eu acho que falta também um pouco das pessoas entenderem que é ótimo você ver um vídeo e se identificar. Sim. Mas é ótimo você também saber o que você acha sobre tal Não, coisa. e outra coisa, as mesmas pessoas que falam que você... Ai, comenta sobre isso. Se você comentar e não for legal aos ouvidos dela, elas vão falar assim, nossa, mas você também acha que tem que falar sobre tudo. É, Exatamente. Exatamente. E Eu já vi aquilo, os comentários a gente volta assim, naquele assunto horrorosos. que a gente tava falando quando você chegou, de quando a pessoa, ela coloca a outra num pedestal tão grande Aí você me que decepcionou. pra qualquer rasteira coisa, sair, pra qualquer rasteira. coisa que você Porra faz que às nenhuma. vezes nem é uma decepção, é só uma opinião que é diferente, Aham. ela fala assim, nossa, tô Que muito decepção. decepcionada, É, eu exato. esperava muito de você, eu Aham. esperava outra coisa. Você Não esperava o que espera, você amor. queria, Não amor. Ninguém espera. te Não obrigou a separa. porra nenhuma. Que é totalmente uma validação. Exato. Que é uma validação. Não entende. Gente, do outro lado da câmera tem uma pessoa É, que que caga, tem outra que pessoa come. contra. Exato, Exatamente. é um Fica ser triste, humano. fica feliz. É, tipo Você assim. é um ser humano que vai abrir a boca e às vezes você não vai concordar Não, com e o que ele você vai tem falar. suas opiniões. E foda-se, Ah, isso aí, segue a tua exatamente. vida. Você não é obrigado. Tem gente que tem essa dificuldade de seguir a vida sabendo que uma pessoa que ela... E outra coisa, pra mim isso não é gostar. Porque quando você gosta de alguém, eu posso ser muito sua amiga e eu não concordar com algumas coisas. Exatamente. E eu não vou desamigar de você por conta disso. Então, é muito isso que acontece. As pessoas, elas não sabem gostar. Não sabem. Não sabem. Ou elas botam no pedestal, e é por isso que eu falo que eu não tô no pedestal de ninguém, porque também depois não vai me tirar de pedestal de porra de lugar nenhum. Cara, eu acho isso muito errado. Entendeu? Então as pessoas, elas não. Elas aprenderam a idolatrar. E idolatrar. Elas não têm o meio do caminho. O meio Não termo. Por isso que tem. tem esse negócio do cancelamento, que é uma coisa que não me pega. Essa coisa de cancelamento, de não sei o quê. Por quê? Gente, amanhã eu vou ter que acordar de novo, vou ter que comer igual, vou ter que ir no banheiro igual. exato. E vai eu vou ter passar. que dormir igual. E aí vai Gente, passar. tipo assim. Cada um tá e no é seu sempre corre, o povo- igual. Eu acho que essas pessoas, elas não sabem, de fato, ter uma amizade onde sabe. elas têm que... Ter a própria não, personalidade. tipo, que não tem a validação, que ela tem que entender que não vai ser sempre aquilo. É. Você não vai concordar com tudo. Exato. E aí, esse lance da internet é que elas acham que elas são suas amigas. É. Elas colocam no mesmo E ao mesmo lugar, tempo que isso é entendeu? muito bom, muito Isso é foda, muito muito legal. doido. As pessoas se Mas confundem, sabe que se eu não sei se as perdem. pessoas acham isso? Eu acho que da sim. amizade? Eu acho que sim. Porque então, Não, eu acho que no amizade de seu merda caso. elas Não, estão tendo? eu acho que no seu caso elas te veem como uma. Uma lenda tipo, urbana. Não, tipo isso que comentam. Saci Pererê, uma Café mula com sem Deus cabeça. mãe. É, eu acho que é uma eu vibe acho meio que é mãe. meio- Mas ao mesmo é, tempo ó. ainda tem aquele afeto, aquele De intimidade. relacionamento, Porque eu tô sabe? pensando assim, Intimidade, gente, exato. Se as pessoas te veem como amigas, e aí elas, qualquer coisa que você fala,
Já não querem mais ser suas amigas, que amizade de merda que elas têm. Exatamente. Tem que todo mundo ser igual, pensar igual, falar igual. Sim, é o que mais tem na exatamente. internet. Gente, vai se quando fuder. aparece um tópico quente na internet, uma pessoa fala, o resto fala... A maioria fala tudo a Tudo é mesma manada. coisa, Geralmente eu cara. falo sempre fora da curva, né? É sempre Geralmente a eu mesma tô coisa. sempre falando da coisa ali que... Porque você não. fala a sua opinião, exato. As pessoas, elas não falam a própria opinião. Essa que é a grande Não verdade. falam, não falam. Muitas pessoas não falam a sua própria opinião. Muitas pessoas falam o que as pessoas querem ouvir. A Exato. maioria. Te falar, a E maioria. eu a maioria. não tô pra falar o que querem ouvir, não. Eu Você vou não falar... tá pra agradar, você tá pra desagradar. Entendeu? Eu vou falar o que eu tô afim. Foda-se, é isso. Não, eu postei um vídeo sobre esse lance da CPI das Bets, a Virgínia, não sei de que, não sei o que lá. Aí a menina comentou, cara, não tô defendendo ela, eu não sigo, nem comento, não sei o que. Mas ela não cometeu crime nenhum. Quanto que eu falei no vídeo que ela cometeu crime? Eu acho que te chamaram de É uma gente esquerdista burra, também, né? safada. Deve ter. Eu foda-se acho que também. foi. Eu acho que foi. Começaram Era a uma falar gente do. safada. Falar mal do Lula também, eu acho que eu lembro. Tinha 2 sonhos. Quer dizer, tinha um sonho que era Bahia, que eu já fiz. Mas eu quero Bahia de novo. Que continua sendo meu sonho. Mas eu quero também Lençóis Maranhenses. Eu queria, o meu sonho é Meu viajar sonho o Nordeste todo. Eu já quase fiz isso de maluca uma vez. Eu tava em casa assim. Aí eu Boa, falei, bem de mano, maluca, eu tava em casa. Não, tava em casa assim. Eu falei, eu vou comprar uma passagem e eu vou pra Bahia. Cara, Assim. quando eu fui pra Foi Bahia alguma foi coisa que assim. me segurou. É. Foi alguma pública que eu tinha que entregar. Foi alguma coisa Então você assim. não... Não, eu não fui. Eu fui outro dia que também minha madrinha me mandou mensagem e falou, cara, vamos pra Bahia. Eu falei, foda-se, vamos. A gente comprou, foi. Mentira, Foi que foi assim. Foi tipo em... Fazer uma tour em São Paulo ninguém quer, né? Não tem como ir também. E olha que eu já fiz, viu? Passar em Santos. E olha que eu já fiz tour em São pegar Paulo, aquela- viu? Eu acho que eu já fui pra todos aqueles cantos lá. É, amiga, Não, mas São você vai Paulo. muito pra São Paulo, né? Eu vou muito a São Paulo, cara. E você, Devia o tá enterrado lá. o seu coraçãozinho já acostumou com você? Cara, já assim, acostumar é muito forte. É, né? Porque não dá pra gente se acostumar com certas coisas. Mas eu já aceitei. Eu acho que é mais importante, sabia? Aceitar. É bom também, só Eu aceitar, já sabe? aceitei. Assim, eu já entendi. Não, da última vez que eu fui, pô, fiquei quase 15 dias. E eu fiquei, a minha sorte tem o Matheus maravilhoso. É, isso que eu ia perguntar. Ah, ele mora lá? Do Tete. Ele mora lá. Gente, eu não sabia. E aí eu Mas fui ele lá é com carioca, não é? Ele é carioca. Ele é São carioca. Gonçalo, São Gonçalo. Gente, pra mim que ele morava aqui. Mas ele, Não. ele foi, foda-se, se adaptou. Ele tá quanto Isso. tempo lá? Tem 1 ano e pouquinho. Caralho. Tadinho. E a minha sorte é Tadinho, tipo assim, ótimo. tadinho mesmo. A minha sorte é que eu tenho os meninos, tipo, todo mundo da equipe é muito meu amigo, assim. Aí você fica na casa da galera. Então, eu vou pra casa de um, vou na casa do outro, a gente faz noite disso, faz noite daquilo, noite legal. de jogos. Ah, legal. E a gente grava junto e Aí dá pra e fica esquecer que junto. tá- Aí É. quando eu vou pra casa, fica até um Dá pouco uma depressiva. animação. Aí eu falo, poxa, não tem um barulho e tal. Ah. Porque lá, menina, é uma loucura, que ele não tem hora, né? Não de tem dormir. hora. Eu acordo, às vezes, de madrugada, escutando minha voz, que é o quê? Alguém editando vídeo. Doideira. Eu acordei com a minha voz. Eu e o Paulinho. Não é nem o Ere falando que não pode. Não, menina. É a sua voz. É a minha voz. É. E agora eu tô assim, eu nem quero mais escutar minha voz, que agora eu também tô mandando tudo pra um editor aí. Eu não me escuto. Eu me odeio na... Gente... Eu vou mandando tudo. Não, eu Paulinho. A gente vai ouvindo, que a gente assim- vai vendo e ouvindo Ai. o nosso, vai dando uma irritação. É, a parte dando. Aí a gente vai ficando, sabe quando você constrangedora. começa assim? Aí você vai emputecendo no caminho. Nossa, eu vou nunca. ficando puta e falo assim, amiga, A gente vai se corta essa irritando. porra, que eu não tô corta essa aguentando mais merda. essa minha voz. Apaga, não vamos postar não. Dá vontade, deixa dá muita pra lá. vontade. Não, teve Deixa um que pra a lá. gente cancelou, tá? Teve um que a gente Teve cancelou. Teve um que Porque a gente nem a não gente dava, tava se não. aguentando. A gente falou assim, amiga, a gente Não, olhou não dava, uma pra outra sem e falou, a condição. gente chegou num Não, consenso sem de condição, falar. não dava. Não dava mesmo. Às vezes precisa bater essa... Eu também acho. Mas porque foram mesmo os por primeiros mais- também, a gente por tá mais aprendendo que seja uma ainda. coisa assim, meio foda-se, de tipo assim, eu falei pra você, é um programa foda-se, que a gente liga foda-se e fala foda-se. Ah, foi isso? Mas Aí esse nunca foi o é. briefing Eu maravilhoso? sempre falo assim pras pessoas. Ok. Ah, mas nunca não, é, né? mas, Uma mas coisa até assim. o foda-se tem que ser bem pensado. Claro! Pra não eu ficar sou muito- aquela porra que a gente falou no começo. Eu sou muito foda-se também, mas assim... Um foda-se bem pensado, foda-se que sai muito delicioso. bem calculado. Exato. Foda-se aqui na minha cabeça é uma coisa muito bem calculada. Você falou que você Exato. tem uns projetos, né? Vamos falar sobre Tenho. isso. Ai, menina, são tantos que eu até... O que eu quero, o que está me prejudicando é o tempo. É a questão de... Eu já tô tentando fazer isso, que é... A gente tem que ter, né, a coisa do quadros fixos e tudo mais. Aham, eu acho isso total. legal. A Outros consistência também é o mais difícil. É. Até que pra mim não, assim, eu sou muito focada, assim, nas coisas muito direitinho, assim. Mas peraí, eu quero... só pra eu entender isso do quadro fixo. Você tem um canal com... Não, ou você... não tenho canal. É porque eu sempre vejo você no YouTube eu com- tenho, exatamente. A com minha técnica. ideia, eu preciso tomar vergonha na minha cara, que é uma coisa, inclusive, que o Matheus sempre me cobra muito, que eu preciso... Tem um canal. Isso. Eu preciso ter essa
coisa mais fixa A na gente cabeça. começou no Mas o quadro foda-se, fixo que você diz, então, é Tipo, TikTok? Não, TikTok não. É ter Instagram. coisa mesmo mais em coisa formato vertical mesmo. E entendi. tal, uma coisa mais assim. Que é uma coisa que eu penso muito, né? Um projeto que eu consegui botar pra frente, que era um dos meus maiores sonhos, foi o meu livro. Eu ia perguntar Eu podia ter trazido, eu podia ter trazido. Ai, caralho! Alguém, né? Alguém são somos plurais. Que foi, assim, um dos sonhos que eu mais queria na minha vida, que era me entender como escritora, sempre foi um dos meus maiores sonhos, porque eu sempre falei que eu ia ser contadora de história. Então, colocar muitas coisas ali no meu livro, tanto que ele começa com uma história toda bonitinha e tal, falando sobre se olhar no espelho, sobre essa questão da imagem. Que legal, eu quero ler. Eu quero muito ler. E aí depois eu falo sobre outras coisas. Ele é um livro do caralho, tá? Eu acho um livro que legal. Eu quero muito ler. Pô, Eu acho um livro agora faz incrível. muito sentido, porque você falou que você tem diário e tal. Isso. Não, e é muito. Eu te admiro muito por isso. Tipo assim, você chegou aqui e falou assim: eu quero ser uma contadora de histórias. E você tá vivendo. Foi. E isso é muito admirável. E você não é um foi ser uma humano coisa muito assim, foda. Sabe graças disso? a Deus, tem que ser, menina, alguém tem que ser. Exato. E não foi uma coisa muito assim, eu nunca pensei muito, eu sempre pensava, tipo, caralho, como é que eu vou fazer isso? Mas não foi uma coisa que aconteceu eu pensando, foi uma coisa muito natural. Vai levando, mas as coisas foi o normalmente que são você assim. falou, né? Você precisava Elas vão externar acontecendo. Isso. o que você tava vivendo de alguma E através forma. disso Que você eu foi consegui pro realizar último. outros sonhos. Exato. Né? Exatamente. Porque é uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim. Primeiro você faz o que você precisa, pra depois você fazer o que você O quer. que você quer, exato. Isso é E muito eu sempre foda. tive isso muito na minha cabeça. E o meu livro foi muito isso. Quando eu já tinha condições de poder arcar com algumas coisas e tal, de pegar meu livro. Porque o que eu falo, o meu livro não foi um projeto pra grana. Projeto Graças pessoal, a Deus venceu uma vendeu realização bem pessoal, e né? tal, deu muito certo. Eu consegui com ele mesmo pagar ele mesmo. Tudo. Então já foi muita incrível. coisa. Exatamente. Isso foi uma Ele puta se coisa. pagou, foi incrível. Mas não era uma coisa que eu queria ter grana, assim. Era uma coisa que eu tenho isso daqui, eu quero que as pessoas acessem isso aqui e, cara, coisas muito incríveis que tem ali, processos de luto, que eu falo sobre como que eu entendi o que era o luto, como que fez sentido na minha cabeça, coisas até da espiritualidade que eu não falo muito em vídeo e tal, eu falo muito no livro sobre esses processos, sobre essa minha tatuagem não se deprecie, como é que isso chegou a mim, como foi isso pra mim, que foi uma frase que mudou a minha vida. Então tem muito disso, assim, no livro, muitas coisas que Muito legal. da Isabela mesmo, assim. Muitas coisas da Isabela Severo. Poucas coisas da Isabela. Gente, tô arrepiada. Nossa, eu também fiquei em bizarro, transe né? aqui. Muito Legal. arrepiada. Hoje eu perguntei pra Paulinha se ela tinha vontade de escrever um livro. Ai, é muito bom. É um Aí processo ela falou muito assim, legal. Aí ela, não. Foi a primeira reação dela. Eu não sei Nada. escrever. Aí eu falei, tem ghostwriter que pode escrever pra você. Aí ela, eu não sou interessante. Não, sabe o que Que acontece? loucura. Eu Fala escrevo, isso. desde criança também, eu tenho diário. Só que eu sempre jogava fora porque parecia que aquilo ali não... Eu não queria rever o que estava escrito ali. Entendi. E aí eu comecei a escrever, porque eu não tinha... Depois de um tempo, passou da minha vida assim, eu não tinha... Repertório. Não, eu não tinha muito saco pra ficar escrevendo, mas eu sentia que eu precisava. Entendi, E aí passou um entendi. tempinho, eu comecei a escrever. Mas aí depois também eu comecei a procurar ajuda. Fui na psiquiatra, fui na psicóloga e eu comecei a entender as coisas que eu tinha como traumas, que eu não sabia que eram traumas, que eu não colocava nome. E que acho que até hoje eu não coloco muitos nomes, mas quando eu comecei a externar isso, porque tinha vezes que eu não conseguia falar pra ela, só escrevendo. E aí às vezes eu precisava criar uma história pra aquilo, eu não conseguia me colocar naquela história. Entendi. Entendeu? Então eu falava assim, tipo, fulaninha de tal, um dia acordou e fez, não sei o que lá. E aí eu mandava pra ela. E aí ela ia entendendo. Você fazia gestalt. Não sei o que é isso, mas eu Gestalt acho é que meio sim. que assim, Aí eu falava pra ela, falava, a fulana, minha ex-psicóloga maravilhosa, que eu tive que sair pra não ter dinheiro. Fiquei desempregada. Aí eu falava, fulana, a personagem tal, você vai saber quem é, sou eu, mas ela já sabia. Ela nem precisa, você nem Fulana, precisava aí explicar. outro personagem é fulano, não sei quem, não sei o que lá, porque ela já tinha o contexto. Sim. Mas eu mesma não conseguia falar, eu me expresso melhor escrevendo. Então, eu tenho essa Pô, coisa... amiga, então... Isso é muito bom. É. Eu tenho essa coisa, só que o meu é diferente. Eu tenho muita facilidade de falar sobre sentimentos. Eu consigo, às vezes a pessoa Nossa, eu não também. sabe o que ela tá Eu também. entendendo. Só falo. Ela não sabe o que ela tá sentindo e eu consigo... Vou dar um exemplo. Quando a pessoa fala assim, o amor sozinho não vale de nada. E aí tem uma parte até do livro que eu falo, o amor é como se ele fosse uma torneira. O que a gente coloca juntamente com o amor são os recipientes. Então é a torneira que você vai lá e coloca uma bacia embaixo. Essa bacia é o carinho.
A outra bacia é o respeito. A outra bacia é a fidelidade. Tudo, então, adorei. O amor é essa água Adorei. que não para. Então, o amor sozinho, ou seja, a torneira jorrando água sozinha, a água só vai embora. Só vai Aham. Ou embora. seja, o amor sozinho não vale de nada. Nada. Então, você precisa dos recipientes. Ai, eu preciso ler seu livro. Eu quero muito. Você precisa dos recipientes que são o carinho, a fidelidade, o respeito. E aí você vai começar a encher esse balde, Sim. esse recipiente. E aí esse amor, que é essa água jorrando dessa torneira, vai fazer sentido. Porque aí você vai conseguir fazer alguma coisa com essa água em um recipiente. Você tangibiliza Entende? de um jeito, de uma forma muito mais Isso. geral, É isso. generalizada pra qualquer pessoa entender, até uma isso. criança. Exatamente. E a Eu gente faço consegue- de uma a gente forma consegue que colocar todo link mundo aqui? consegue. Pro seu livro? Pro seu livro? Eu acho que consegue, eu acho que tem. Posso ver isso. Coloca É. nos comentários, você comenta no Vou colocar. vídeo. É, e fixa. Porque é legal, assim, eu falo sobre dar nome aos sentimentos, eu gosto muito dessa coisa. E às vezes, muitas pessoas têm essa coisa comigo de... Eu sou cartomante, né? Então... Ah, é eu sou verdade. cartomante. Então, às vezes, a pessoa vinha pra minha mesa de jogo, ela não sabia o que ela tava sentindo. Eu falava, não, deixa eu te explicar. Gente, O que não vou você tirar tá as cartas, sentindo nunca. É isso, Eu nunca, isso, nunca, isso, nunca. Eu isso, nunca isso. também, nunca. É incrível, assim, eu fui taróloga durante bastante tempo, assim. Eu acho que peguei essa prática também. Eu acho que uma das coisas que mais me facilitava era a pessoa chegar com uma coisa que ela falava, eu não sei o que eu tô sentindo. Aham. Eu não tô entendendo esse sentimento aqui. E Era eu uma falava, sessão de "Não." terapia ali, né? Teve uma vez muito marcante que a menina chegou e falou assim, Bela, tá tudo bom na minha vida. Não tem nada de errado. E foi até uma coisa que a minha pombagira também já tinha me explicado. E ela falou assim, não tem nada de errado, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas eu não consigo me sentir bem. E aí eu falei assim... O que tá porque- faltando? Exatamente. E aí eu falei, vou te explicar o que você tá acontecendo com você. O barulho da paz incomoda o caos. Porque a paz, ela Isso é muito barulhenta. foda. Ela é muito barulhenta. Gente, Quando a Eu tô gente tá inteira acostumado arrepiada. com a guerra, É. quando a guerra cessa, a gente fica... Que é isso? Que estranho. Entende? E eu falei, é isso que tá acontecendo com você. O barulho da paz, ela incomoda o caos. Você tá acostumado a viver com o caos. É. E ela falou, meu Deus. Isso vai muito acho de que é relacionamento isso. também. Tem Não, gente eu que ia sai de um falar relacionamento- exatamente É, né? isso. Sabe quando você sai de um relacionamento, tipo, Que é uma- caótico, e aí Você não você vai consegue, às Porque vezes, você sentir só bem em outro. briga. em outro... É, porque você fala, tá "Tem num uma coisa saudável. Aí quando você vai pra um relacionamento saudável, Saudável, você você fica, fica estranho. É. Tem alguma coisa errada. Você acha que você não ama, você acha que você Exato. não gosta. Não, você acha, É. você fala assim, cara, isso aqui É estranho. é monótono, é assim Exatamente. mesmo. Porque o certo vira o errado, o errado vira o certo. Exato, E aí embaralha. eu gosto muito dessa coisa de dar nomes às coisas. Eu tenho muito Então, essa eu acho que coisa eu tenho de essa dar dificuldade nomes às de dar coisas. nomes. Talvez. Mas quando uma pessoa chega com uma coisa do passado, isso aqui aconteceu há muito tempo, mas eu acho que eu ainda não consigo lidar bem com isso. Nas cartas, né? Porque assim, não é o que eu sempre costumo falar, não é psicologia. É espiritualidade total ali. Então, às vezes, as cartas, elas vão te dar caminhos. Mas mesmo assim, eu acho que estão conectadas. Assim, eu digo isso porque as pessoas, elas confundem muito. É, deve chegar lá achando que vai E sair. é sempre muito importante falar que eu não sou psicóloga, nananã, que também tem que, a pessoa tem que fazer terapia também. Mas as Exato. cartas, elas vão falar coisas que às vezes, porque é o que eu falo, né? Eu roubo um pouco no jogo. Porque o psicólogo tem que descobrir. A carta eu basta olhar. Eu sei o que está acontecendo. Eu vou olhar e eu vou saber Tá exatamente desidratada, o que vai tá tomar uma acontecendo. água. Você já Exatamente, eu vou saber. Literalmente, eu vou saber o que tá acontecendo. Você, Sim. às vezes, não vai precisar me falar. Tanto que eu sempre começava meu jogo, que era uma coisa que quando eu comecei a fazer esse tipo de jogo assim, que as pessoas que já jogavam e tudo mais, que elas viam que eu fazia dessa forma, ou às vezes até pessoas, amigas minhas que já jogavam há mais tempo, elas falavam, você é maluca. Porque essa forma que você faz, cara, é muito arriscada. Por quê? A forma que eu jogava, né, era a seguinte, a pessoa não me falava nada. Eu pegava o nome completo dela e a data de nascimento. Eu começava o jogo, não era a pessoa. Uau! A Caralho, pessoa você não chegava. botava o pau na 20 mesa. quilos de buceta na mesa. A pessoa não chegava e falava assim, Bela, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo. Caralho. Mas é porque o que acontece? Eu nunca quis jogar carta. E chegou um momento que as pessoas começaram a chegar muito em mim pedindo ajuda. E no terreiro também. As pessoas falavam muito com a minha pombagira e tudo mais. E chegou um momento que, putz, às vezes uma gira de 15 dias, as pessoas, elas... Era muita gente, não dava conta e tudo mais. E aí a Mulambo virou pra mim e falou, você tem que arrumar outras formas de ajudar essas pessoas. Porque essas pessoas precisam de ajuda e você precisa ajudar. É a sua missão. E é isso, pau no seu cu. incrível. Irado. E aí eu comecei a jogar carta. E aí eu falei, tudo bem, Mulambo, se for pra eu ajudar de fato as pessoas, eu quero também que seja de um jeito que seja inegável a minha ajuda. Eu quero que seja uma coisa que seja inegável. Uau! Ninguém vai poder falar que eu não consigo fazer aquilo ali. E aí foi o que eu falei pra ela. Eu preciso de uma forma os quais eu entenda que eu
tenha consciência que eu estou ajudando. Eu não quero que a pessoa me chegue e me fale o problema dela. Eu quero saber o que essa pessoa está passando. Sim. Foda. E aí foi quando a mamãe falou, tá bom, Gente, então que você vai pecado. jogar desse jeito aqui. A pessoa não vai falar nada. E aí você vai abrir o jogo, você vai falar exatamente o que sair, você vai mandar esse áudio pra pessoa e a pessoa vai te retornar e falar o que está acontecendo. Ai, você faz à distância? É, total. Eu nunca fiz pessoal. Pessoalmente já fiz assim, pra pessoas mais próximas. Mas, gente, era muita gente. Tipo assim, era muita gente. Às vezes eu Gente, melhor acordava ainda, super acessível. 400 mensagens no celular. Nossa, é verdade. É, porque Hoje em dia você não eu faz não mais. faço mais por motivos mulambísticos da vida. Sim. Né? Porque eu também tive que dar uma parada, porque as pessoas, elas começaram a confundir muito. Sim. Não era mais a Isabela taróloga, ela a Isabela. E aí eu não pô, comecei não. a gostar. Ah, entendi. Entendeu? Começou Entendi. aí E eu pra um acho que nível muito... não criava uma certa dependência também das pessoas? Então, Elas não, ficavam porque eu botava dependentes? muito um limite de quero jogar de novo. Não, daqui a Não, um mês pode. você volta. Sim. Faz o que falou no jogo bonitinho. Mas, E daqui a um mês você volta, daqui a um mês e meio. Porque não é o jogo que muda a sua vida, é você que muda a sua vida. É. Porque não faz sentido, né? Tipo, menos de um mês. Exatamente. Você vai fazer outro jogo, não. Você precisa do tempo correr. Então, o meu jogo, o meu método, que eu que desenvolvi isso, eu desenvolvi todo o meu jogo também, né? Ele era assim. A pessoa chegava, falava só isso. Não falava mais informação nenhuma. Era o nome completo e data de nascimento. E aí eu abria o jogo só com essas duas informações. Eu mandava um áudio de 5 minutos, 10 minutos, seja o que fosse ali que falasse no jogo pra ela. Ela ia escutava e geralmente era sempre a mesma coisa. A pessoa ou chorando, ou tipo, caralho, meu Deus, é isso. E às vezes era uma tiragem geral, que eu botava um tempo de 40 minutos. Mas só com aquele áudio principal a pessoa falava, eu já respondeu tudo que eu precisava. Você desenha também? Não. Porque eu ia falar pra você fazer as cartas de tarô as suas. Então, exatamente. Caraca, já me ia ser falaram isso tudo, também. ia Mas ser eu não desenho. Eu só. Mas você eu pode, já pensei mas nisso. você pode, tipo, mas eu juntar acho com um que- designer e fazer. Sim, exatamente. Eu já pensei ilustradora. nisso, assim. Mas eu gosto muito já de... Porque eu já sou acostumada com o que tem. E aí eu já bato logo o olho. Porque também a Mulamba, ela não é um espírito muito, assim, adepto a muitas ideias... coisas, invencionismo. É por isso que eu falo que a minha mãe tem uma semelhança muito grande. Ela não gosta muito de boberice, de Ela é mais palhaçadice. conservadora. Ela é mais assim, ok. tipo, já não tem a porra do significado, você quer inventar mais É, pra quê? é mais. Porque se eu for inventar, não vai poder sair só da minha cabeça. Ela vai ter que... Ela e sua mãe aqui, vai ó. ter que falar, tipo... Esse significado eu quero pra isso. Entendi. Eu não vou poder tirar da minha cabeça, tipo, a carta do encerramento de ciclo vai ser uma porta. E ela vai falar, e aí? Pô, mas também ia ser um projeto legal também, se você fizesse com ela e com a E tu acha que ela ilustradora. quer, menina? Ela não Oxe, quer. gente, Tá. isso aqui é francesa, essa bebida. É, Aqui, tem uma dele? bandeirinha. Por isso, é. São deles, é. Ah, é de vocês essa bebida? É. Que maravilha, vocês têm uma bebida. É. Aí por isso Que que a gente, coisa aí por isso que a gente linda. falou assim, vamos pegar. Por isso que eles me fazer um patrocinam, vídeo porque eu O que conheço significa eles. ouve? Senão... É, amanhecer. 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 Eu É descobri que dá pra antes ficar ontem. bebendo até o amanhecer. Eu descobri... Bebendo Papo reto. dessa. Há anos, eu descobri anteontem. Tem Instagram, Obi? Porque quando Tem, eu... tem. Ai, porque eu tenho uma te amiga passo depois, cachaceira, que é a Bia. É de gin. E Tô aí, usando quando a gente for gin. beber... Ih, eu amo gin, sabia? É, de gin. A única coisa que eu Gin bebo, não porque tem bebida de orixá, corante, né? não tem açúcar, Então você vai vegano. gostar, que é um gin neutrinho, bem Maravilha! gostoso. ó. Gente, eu vou me viciar em Obi. Não, mas Eu sério, vou é amanhecer super... no Obi. Você vai Gin é gostar. minha bebida preferida. Eu acho que comecei é a por beber- macumba também isso, porque É. Eu não sabia. no culto tradicional, pelo menos, né? A gente cuida do orixá com gin. Eu não sabia, gente. A gente que cuida do legal. orixá com gin. Aham. Não é nenhuma outra bebida, é gin. E aí, Mas a gin gente puro? cuida da- Mas gin puro. puro. Gin puro. Gin ok. puro pode ser com saborzinho. A gente pega, cospe ali no... Claro, né? Tem todo Ah, um fundamento, sim, toda a eu já- saliva e tal. Mas quando a gente, por exemplo, se a gente tiver 30 pessoas aqui, você vai desejar a bênção para aquela uma pessoa. Todo mundo vai beber uma dose de gin. E essa pessoa vai beber também. Aí a pessoa bebe, você deseja coisa boa. A pessoa bebe, você deseja uma coisa boa. A pessoa também termina ali, né? Mas sai Só como? Deus sabe como. Mário Exatamente. Por isso que eu vou até fazer um negócio aí, que vai ter esse negócio de desejar bênção, eu já falei, pouca gente. Porque senão não vai. Porque senão, eu vou estar muito lá na legal. E aí glicose você na deseja- veia e e- Bolsonaro na Exatamente. cadeia. Aí você deseja a bênção sempre tomando uma dose de gin. Mas Bem assim, legal, né? por exemplo, se você faz Aí eu vou dieta, se experimentar. você Ah, é tem... É porque é zero açúcar, tipo, Não, tem açúcar. corante. Não tem Às vezes corante. derrama, o convidado derrama aqui, a gente Aí fala, só- não tem problema. Não porque precisa passa se um preocupar porque não tem paninho. açúcar, não tem corante. Gente, Então, hoje eu vou experimentar. Todas são transparentes. Eu fiquei na Vai dúvida numa quando eu... sexta-feira. Bota pra gelar, já No deixa sábado. estalando. Deixa Vou estalando. deixar estalando Aí você no fala cu pra da foca. gente. No cu da foca. Ó, essa aí que eu peguei foi a primeira. Manga com Maracujá. Entendeu? Ah, Eu você sou formada em Direito. Você é formada em Direito. Sou formada em O que Direito. aconteceu, menina? No meio do caminho.
Então, eu Ia ser trabalho. engraçado você defendendo alguém, né? Nossa, eu ia amar, Não, gente. então, eu tinha Não, outro skin. ela queria ser juíza. Não, mas eu acho que ia ser... Puta eu acho que você ia pariu. ser- eu acho que ia ser incrível. Não, eu queria ser desembargadora. Dona de Niterói. eu acho que você ia ser incrível. Pessoas de Niterói iam me pedir permissão. Eu acho que ia ser incrível. Eu acho que vai ser tudo. Porque você tem essa skin de amedrontar. Você acha? Você tem, amiga. Ai. Quando Você você tá tem esse brava, olho de você coruja. tá brava. Olhos de coruja. O que você falou? Olhos de coruja? Olhos de coruja. Ela tem esses olhos de coruja. Tem de mesmo? de amedrontar. olho. Tem mesmo. Você tem essa coisa Então, de falar eu- assim, o que você falou? Olha, olha pra cima do sobrancelha. óculos. Exato. É porque agora eu tô de lente, mas quando eu Eu tô de tenho essa óculos... coisa também. Nossa, quando eu Você quero... você Olha usa só pra óculos, cima. então, você usa óculos então pra ficar com cara mais brava, porque você tem uma carinha de... Mas o que você Sim. tem aí? Miopia? Eu tenho fotofobia, Eu tenho miopia. Tanto que essa luz assim, a minha é mais forte, né? Nossa, eu gravar, eu vejo todos os vídeos logo que eu tenho que gravar, porque senão dor de cabeça acaba comigo. O meu Existe tem. fotofobia no nome de doença, Negócio né? da- Não, É. eu tenho fotofobia. Não, doença tipo... Ai, fotofobia. Não, fotofobia a é de claridade flash, mesmo, a claridade. 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 Entendeu? Tanto que Eu e só ando o com Gabão, a luz. gente tem, por isso que a gente tem esse blackout que a ótimo. gente desce e tal. esse Aí o mesmo meu é dia. 1,5 em um e 1 e ponto alguma coisa no outro. Miopia? Nada? Tenho. Miopia. Ela falou miopia, eu acho. É, estig não sei das quantas. Então, eu tenho Wonder, só... Estiga de a porra não sei. toda. E a fotofobia que me pega muito também. Cara, a fotofobia é o pior. Eu tenho pior miopia. É o pior pra mim. 4,5 nos dois. Caramba! Nossa, Meu bastante. Deus do céu. Horroroso. Ah, mas também é ótimo que se você também não quiser falar com alguém na rua... Eu não consigo sair de casa sem nada. Sim, mas ninguém precisa saber que você tá sem nada. Você pode falar Não, que aí tá eu dou sem uma de nada. maluca. Aí ela às vezes. mete a cara na... Eu não tava com coisa. Um dia eu tava... Uma lente minha esquecia. É verdade. Naquela época que você tava usando a lente errada, ó, 4, 3,5. Caralho, sim, eu fiquei muito tempo, porque eu comprei a lente certa. Cara, que Chegou lá em ódio. casa a lente errada. Aí eu falei com a loja assim, eu falei assim, gente, vocês enviaram a lente errada. Tomei um golpe. Não Eu acredito. acho, nem lembro, já faz tanto tempo. Aí eu fiquei com essa de eu fiquei com essa de emergência. Reserva, é. Aí só tinha ela. Aí eu não tenho fiquei, coragem aí eu de usar ficava lente, assim, não. ó. Que safadeza. Tadinha. Ai, agora eu tô de Porque boa. ficava se você usa incomodando. lente, é tudo Deus, ele me usa como exemplo. Então eu sei que se eu usa lente, vai ser um não exemplo fala pra não, todo não fala mundo. não. Eu tenho medo do caralho disso. Não, eu nem... Aquela então, bactéria. eu evito. Ah. A bactéria, dormir com ela, o olho acordar Dormi mudado, semana passada, anteontem pra ontem, e dormi de tirar noite. o negócio descer. Gente, Tudo eu me acon- choco, gente, eu me choco gente, com tudo aquela- acontece comigo. Com aquela matéria daquela senhora que tinha não sei quantas Ai, de um não- ai, lado, cara, não sei que quantas de nervoso. outro. Gente, tudo acontece comigo. Esses dias, cara, tem uma coisa tão engraçada que aconteceu esses dias. Ai, cara, eu odeio essa saindo do show da matéria. Duquesa. Gente, tudo Do acontece circo, comigo. essa... Eu Ai, saí nem do quero show falar da sobre isso, tá me Duquesa. dando depressão quando fui. Eu saindo do show da Duquesa, eu virei, a minha boca é uma praga, tem que tomar muito cuidado. Eu falei, gente, eu amo o povo da rua. Ai, mas no geral, assim, No povo geral, da rua, povo não, de você não rua, sabe. é não, situação não, de não, rua. O coisa mais Situação de assim, rua. É, Você eu não- amo. Falei, gente, eu amo. Foi eu falar isso. Veio uma mulher aqui, ó, da rua aqui, ó. Rayane! Você Gritou tem... aqui no meu ouvido esquerdo. Rayane! A Rayane tá vindo, hein? E eu, amor, eu virei pra ela e falei, não sou Rayane não. Ela, Rayane tá vindo aí. A Rayane tá vindo aí. E meus amigos olhando aquilo assim. E eu Na não Lapa? entendia. Na Lapa. E eu falava, amor, quem que é Rayane? Ela, Rayane, porra! A Rayane tá vindo aí, porra! E eu, amor, deixa eu te falar, eu não sou a Rayane, mas se você quiser, a gente te encontra, a gente ajuda você a encontrar a Rayane. com a Rayane. E ela, tô falando! É a Rayane, porra! E eu assim, mas no meu ouvido, amor, o que aconteceu? Calma, vamos tentar entender. E aí meus amigos me puxaram e falaram, Isabela, para de ser assim, você quer entender quem é a Rayane. É, exatamente, Para de não loucura, saíram dá me puxando. corda. Eles saíram me puxando. Mas esses amigos são E essenciais, sabia? São essenciais. A minha amiga, caralho, porra, a gente quer saber quem é a Rayane, tomar no cu. Aí a mulher, eu tô falando, a Rayane tá vindo. Eu falei, gente, será que ela me confundiu com a Rayane? Eu falei, vem cá, deixa eu te perguntar, eu sou parecida com a Rayane? Aí eles, cala a boca! E saíram me puxando. Vem! Eu e amo, eu super eu na amo Rayane, que que era, chama... fiquei super curiosa saber que era a Rayane. Foi só falar do povo da rua que a mulher já grudou aqui. Eu amo esse povo! Cara, o homem uma vez, na Pedra do Sal, o homem grudou Porra, na mas minha você mesa. também, né? Puta que pariu. Vai lá, Ela- gente, é, o separa homem raio de grudou. maluco, Sal, né? vai se Total. fuder, O homem cara. grudou na minha mesa e começou, tome, na minha mesa. Eu tenho esse vídeo até hoje. O homem grudou na minha mesa e ficou, toma. E eu olhando assim pra ele, a minha amiga, e ele, tem um cigarrinho aí não? Eu falei, agora. Cheguei pro meu amigo viado e falei, bota na boquinha dele. Gente... Ele bota na minha boquinha. Aí meu amigo botou na boca dele, ele falou, acende na minha boquinha. Eu falei, acende na boquinha dele. Toma. Ele Não, a no gente- movimento, ele na minha mesa. Você vai ter que Ele mandar... na minha Você mesa. vai...
Você vai ter que mandar esse vídeo. A gente vai postar esse vídeo. A gente pode colocar? Pode, com certeza. Eu vou achar esse vídeo. Eu gravei ele assim na minha mesa. Toma, toma, toma. Gente, que absurdo. Eu já perdi meu celular na Pedra do Sal e achei. Que isso? Ah, gente, a coisa realmente. Ninguém acredita. Eu e Bia já doidona. A gente tava no grau nesse dia. Eu falei, que coisa aí na Pedra do Sal, vou tirar uma foto. Quando eu fui tirar foto, eu ia, amiga. Cadê o celular? Mas era uma segunda ou era um sábado? Não, era um dia cheio, lotado. Segunda. Eu acho que era uma segunda mesmo. E ela falou assim, eu falei, amiga, vamos voltar lá onde a gente tava sentada? E tipo assim, a gente tinha saído de lá há maior tempão onde a gente tava sentada. A gente foi comer, voltou pra Pedra do Sal, tipo 1 hora, por aí. E aí eu falei assim, amiga, vamos voltar lá onde a gente tava pra gente pegar o celular, porque tá lá. Nessa simplicidade. Aí ela virou pra mim e falou assim, amiga... Se toca, não vai dar. E eu falei assim, cara... É o meu celular, não é o celular de outra pessoa. Vai É o meu, eu sou a pessoa protegida. É o meu celular. Vai estar lá, porque quem pegou esse celular, se a pessoa pegou... Ela vai eu já tô ficar avisando esperando. aqui agora pro universo que vai se fuder. Que vai explodir na mão, que vai acontecer uma coisa ruim. Escuta o que eu tô falando aqui, alguém que tá ouvindo isso. Botar pra carregar, vai explodir, botar fogo na casa. Aí ela... Vai ser roubado, tá ligado? Vai perder o celular que acabou de encontrar. Ela chegou pra mim e falou assim, tá bom, amiga, vamos lá ver então. Aceitou. Vamos lá. A gente desceu. Aí eu cheguei e falei, amiga, tava por aqui que a gente tava sentada, não é? Aí eu cheguei e falei, colega, as cadeiras da tua barraca estavam aonde? Onde é que tava de barraca ali? As cadeiras, as mesas estavam aqui. Aí eu falei, era a terceira que a gente tava, né, amiga? 1, 2, 3. A terceira. Eu olhei e puxei o meu celular. Ah, não. Caraca. Eu ia que viu, amiga? Eu tô te falando. A minha amiga, a Bia olhou pra minha cara. Ela, gente, eu nunca vi uma pessoa tão em choque, né? em choque quanto eu vi naquele dia. Porque eu peguei meu celular e falei, aqui, amiga, eu tô te falando, eu sou de Exu, menina, eu sou protegida aqui, vamos lá tirar Eu teria ficado em choque também. E eu com a maior normalidade do mundo. A minha amiga virou pra mim e falou assim, eu ia amiga, me cagar nas calças. se eu não acreditava em macumba, a partir de hoje eu sou devota de quem quer que você seja que eu seja. Porque cara, isso o meu namorado não tem é muito cagado também. Possibilidade. Meu namorado é muito cagado. Ele pode perder, pode deixar Eu cair sou não cagada sei com essas coisas aonde. assim. Vai ter, por exemplo, Eu uma nunca. pessoa que vai devolver. Esse celular é seu? Sim. Vai mas devolver também- na mão dele. Nunca assim. Mas eu aconteceu. espraguejo também, uma coisa que eu até nem posso fazer. Mas aí são coisas que acontecem comigo, gente, que são assim, surreais, assim. Umas coisas. Tem que rir. Tem que rir. Que ela já vivenciou também umas coisas comigo assim. Gente, é coisa de maluco. Assim. Eu amo que a gente chama a Isabela, em vez dela contar, tipo, 2 histórias, ela conta um monte. Um monte, menina. Por isso que ela até me falou. Exato! Falando nisso, Porque pro convidado- o momento chegou. Conta a história mais. A história é mais, gente. Quem não sabe, vou contar aqui de novo a história do Melocotão. É bom ser verdade, né? Porque se fosse mentira, cada vez eu ia contar de um jeito. Ai, não, porque eu amo. É, Você vai contar que 7 vezes, eu vou ver 18. E pode ser que você lembre dos detalhes de acordo com o que você vai Menina, contando. mas eu lembro desses detalhes todos. Eu era Então, uma pronto. criança. Eu lembro de um detalhe, inclusive, muito específico dessa história. Eu devia ter 6 anos, que foi o momento que aconteceu essa história. Que eu lembro exatamente, parece que foi um filme que aconteceu assim. Eu lembro que eu era uma criança, pequenininha. E quando aconteceu todo acontecido, eu me vi no meio dos meus pais e eu pensei. Na época, eu acho que eu tava lendo alguma coisa sobre Mowgli, alguma coisa assim. E eu lembro que eu falei, eu sou criada por loucos. Eu falei isso pra mim mesma, eu criança. Só os loucos, Eu criança, eu com meu sabe? melocotão, eu peguei meu melocotão e falei assim, meu Deus, eu sou criada por loucos. Gente, essa consciência com 6 anos de de idade. uma maturidade. Com 6 anos de idade, eu falei, eu sou criada por loucos e eu vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que saber lidar com isso. Gente, Eu tinha 6 anos de idade, eu cheguei nessa concepção. gente, eu acho que eu tive essa consciência também, pequenininha, Entendeu? sabia? A gente precisa ter. Eu tive A pequena vida também. Não é que a gente tem, a gente é obrigado a É, obrigar. gente, obrigado. Isso me deixa puta. É. Não tem essa coisa que, você teve essa consciência, que lindo. Não, amor. Não é péssimo. Aconteceu Aconteceu, de eu acordar. O que aconteceu? Eu É era tipo muito fã. É tipo romantizar a mãe solo. vai Isso, fuder, não. Eu era muito fã da Eliana, sou até hoje, inclusive. Eu queria ser apresentadora de programa da Eliana. Sempre foi minha musa. Sempre foi minha musa, assim, de tudo. E aí, num dia, no programa da Eliana, ela apresentou. E hoje, gente, eu vou apresentar pra vocês um amigo meu melhor amigo, o Melocoton. Inclusive, não era nem ele pequenininho, era ele fantasiado, um homem fantasiado de Melocoton. Imenso. Imenso. Achei até que eu ia ter aquele Tamanho boneco. real, tamanho real. E eu olhei aquilo, não me faça cócegas. E eu falei, olhando aquela televisão, eu fiquei vidrada. Eu falei, meu Deus, eu preciso do Melocoton. Eu quero o Melocoton. Aquele boneco mais de semelhança ao diabo, meu pai nunca ia deixar eu ir. Se os bonecos mais tranquilos ele não deixava, imagina aquele. Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, deixa eu te falar o seguinte. Eu quero um Melocoton. A minha mãe disse, nunca, amor.
Você sabe que não vai Você dar. sabe que Eu nessa falei, mãe, casa- pelo amor de Deus, eu quero. Mãe, eu preciso do melocotão. E eu fiquei perturbando muito a minha mãe, perturbando. Minha mãe era mais, como eu te disse, ela tinha coisa mais do normalizar as coisas. Meu pai, que era muito habitolado, minha mãe disse assim, é o seguinte, eu vou te dar essa porra desse boneco, mas você não pode nem sonhar em deixar o seu pai ver. Que a gente lá em casa tinha esquemas. Por exemplo, a gente via novela. Escutava o barulho do portão, bufo, tirava da novela. Era assim, entendi. entendeu? A gente tava escutando uma música secular. Escutava o barulho do portão, bufo, tira a música Daí secular. ela disse que com 15 anos não pintou o cabelo de verde. Tá, exatamente. Mas não foi o que aconteceu. Exato. Pois é. Coisas da Coisas vida. da vida. E aí, era esse esquema que ela falou. Era já um esquema todo arquitetado lá em casa. Gente, mas aí você ficava vendo a TV e já ficava assim. Sim, a gente ficava assim, porque a gente com o sabia mais ou ouvido menos no a hora que rádio, ele chegava na do mesa. trabalho. Porque meu pai é cabeleireiro, Aham. ele... Engraçado, né? A profissão dele. Eu achei. Tô pra te falar isso. Achei assim. Eu falo pro Diferente. meu pai, eu falo pro meu pai, você não foi viado por 3 segundinhos. Porque foi uma coisa que aconteceu muito interessante. Total. E aí, quando dava 9 e pouca da noite e tal, porque ele ficava no salão o dia inteiro, a gente já ficava ligada. Ah, porque já sabia mais ou menos. Já Chega mais sabia cedo, mais ou fudeu. menos. É. Isso, não, o dia que ele chegava mais cedo, filho, às vezes era horrível. Quando ele chegava mais Meu cedo. Deus. Cadê o controle? Cadê o controle? Uma coisa mais assim. Caraca. Às vezes a gente até programava a televisão pra mudar de canal no base nesse horário, assim. Uhum. E minha mãe disse, o esquema vai ser o seguinte. Seu pai chegou, entoca esse melocotão em algum lugar. Tira a pilha, tira tudo e entoca ele. Beleza. Ela fazendo um acordo. Gente, vamos deixar muito claro que era uma criança de 6 anos? A gente pode deixar isso muito claro. 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 Uma criança de 6 anos Sim, entrando claro. nesse acordo. Falei, mãe, super. Super, mano. Ela já dia. sabia que ia pesar muito mais pra ela, enfim. Não, e tipo assim, a minha mãe confiava muito em mim, assim, nessas coisas, porque ela botava mesmo essa responsa na gente mesmo. E minha irmã, ela botava essa responsa mesmo, tipo, vai ter que cumprir o acordo, senão vai perder. E aí, um dia, meu pai chegou, nesse supetão, o sofá lá de casa tinha a fronha, né, o negócio. de O cobrir. forro. Isso. E aí, o que eu fiz na correria? Eu, enfiei meu locotão no canto, assim, do sofá, na manta, debaixo da manta. E fiquei quietinha, durinha. Igual eu e o Elô. Eu durinho e o Elô também. Eu não se mexe, eu não me mexo, você não se mexe. E aí, meu pai chegou e fomos dormir, eu esqueci do Melô lá. Puta Nossa. que pariu. E aí, o meu pai tinha mania de orar de madrugada. Ele, no lugar, Ele acordava pra de orar? madrugada. Toda Botava madrugada. despertador ou ele acordava no Não, seco? menina, o Espírito Santo... 3 horas da Ah, madrugada. entendi. Ele tinha essa mania de acordar de madrugada. Sendo que ele, com um pouco de noção que ele tinha, que na verdade não adiantava de nada, porque os quartos eram na parte de cima, a sala na parte de baixo, mas ele gritava tanto que dava pra escutar super lá em cima. Ele achava que não incomodava, super incomodava. Ele já acordou a gente batendo com o jornal da Universal, menina, pra abençoar a gente. Que E isso? com aquela aí vai jogando água assim, não? Já água, flor, era uma macumba. É. Flor branca, ele já acordou me batendo com flor Caraca, branca. totalmente. E o que é isso? É, total, Eu falei, tá total. misturando as religiões. Tá acontecendo alguma coisa. Perdeu no Se perdeu. personagem. E ele, não, isso daí foi um negócio abençoado. Água abençoada, bebe essa água que essa água tá abençoada. Ai, minha avó já Macumba, fez isso. muito isso comigo. Isso é macumba, vamos falar a verdade aqui. Vamos. Ah, Espírito Santo. E mais Não alguns. é. Exato. Ele e outros. E aí, eu acho que Deus fica pensando assim, deixa eles. Deixa engraçadinho, eles. botando o nome que eles querem. Deixa eles. E aí, meu pai foi orar de madrugada, meu pai ajoelhava, né, pra orar, e ele orava perto do sofá, e meu pai sempre orou de uma forma muito assim, que Deus, e aquela coisa assim. Gente, ele acordava a casa mesmo. Sim, com certeza. E nessa dele orar de madrugada, foi orar perto do Melô, e orando e sai demônio, sai cabeça, sai demônio na cabeça, bufo! Bateu na barriga do Melô. Nossa. E o Melô fazia aquele barulhinho, ha, não me faça cócegas. Nossa Meu senhora. Deus. Quando ele bateu, o melocotão, não me faça cócegas. Ele falou, diabo, tá tirando uma comigo, falando que eu tô Que fazendo. isso? Minha oração não tá fazendo cócega. Meu pai entrou numa batalha espiritual fortíssima com o melocotão. E quanto mais ele batia, mais o boneco, não me faz cócega. E meu pai, diabo, desgraçado, afrontoso. E toma no diabo, e o diabo, não me faça cócegas. Ai, que cócegas. E toma no diabo, e ai, que cócega. E toma no diabo. Meu pai falou, não é possível. O diabo hoje, ele tá demais. O diabo, ele tá demais. Essa madrugada ele tá empenhado. Essa madrugada ele tá Gente. empenhado. Meu pai pegou e falou, não é possível, desgraçado. Pegou no pescoço do melocotão, coitado, o melocotão se já conhece tanto. E tome. Meu pai falou, não, vou ter que acender a luz. Porque o diabo agora, ele dá a luz, ele vai ter medo. Porque assim, não é assim que acontece também na minha casa, tem ordem. Diabo, agora você vai conhecer a luz e não sei o quê. Quando ele Ainda acendeu a agarrou, luz, né? Antes, agarrou. Quando ele acendeu a luz, ele se viu ridículo, se viu com a mão no pescoço do Um Melô. boneco, é. E foi a hora que nós descemos. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente desceu.
eu me deparei com aquela cena, a gente achou que tinha entrado um bandido dentro de casa. Porra, E minha mãe, pra o que caralho. aconteceu aqui? E meu pai, eu achei que eu tava numa batalha espiritual com o diabo. E aí a minha mãe, meu Deus Ferrou do pra céu. todo mundo. E foi quando eu tive esse pensamento que eu falei, eu sou criada por Por loucos. loucos. Nossa. E aí meu pai falou, não, porque esse boneco que vai ter que jogar fora. Mas eu sempre pensei à frente. Esse boneco que vai ter que jogar fora, que não sei o quê. Porque, e meu pai, ele defende essa história dele até hoje, porque eu digo assim, pai, hoje em dia você tem vergonha disso? Ele falou, não, minha filha, porque não era o diabo, mas e se fosse? Ai, pegou Ele na defende ferida. essa história até Nossa. hoje. Ele diz assim, orai e vigiai. Não era o diabo, minha filha, mas e se fosse? Aí ele ia ficar Orar até... e vigiar é Ah, bom ia pra ficar- A caralho. gente tem que orar, a gente tem que vigiar, minha filha. E aí, qual foi a ideia? Uma ideia de uma cabeça de uma criança escorpiana louca, insana, que sabia que estava sendo criada por loucos. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte. O que a gente faz a partir de hoje? Todos os cultos o meu louvai, Caralho, que gênio. Mentira que você falou isso. por tudo que é mais sagrado. Gente. E o nome dele a partir de hoje não é mais Melocotão, é Tiago. Um Que discípulo da gênia. Bíblia. Eu escrevi, se você olhar minha tatuagem com detalhes, está escrito Tiago, porque eu coloquei o nome dele. Gente, perfeita. Eu falei, mãe, na hora que isso Gênia. aconteceu, eu falei, mãe, pega uma caneta. A gente vai batizar ele com outro nome. A partir de hoje, ele se converteu. Mãe, pega uma caneta. Eu sempre fui uma criança muito biruta. Mãe, pega uma caneta. Tem que ser E mais minha doido, mãe- né? Tem que ser mais Entendeu? doido que Minha mãe esse é o pegou segredo. e minha mãe escreveu. O meu era Tiago, da minha irmã era outro nome. Ah, João, então ela eu também acho. tinha? É, depois deu um pra ela também e tal. Enfim, foi uma coisa ancestral que aconteceu. E aí eu falei, mãe, bota o Teve nome. a comoção de tudo. Teve toda uma comoção. Bota o nome. Minha mãe botou Tiago. Eu falei, a partir de hoje, mãe, o que acontece? Ele vai pra todos os cultos, pai, pode ficar despreocupado. Eu pensando com a mente da loucura. Eu, não, pai, a partir de hoje pode ficar despreocupado. Ele vai pros cultos todos os domingos. O nome dele, a partir de hoje, esquece Melocotão. Ninguém chama mais ele de Melocotão. A partir de hoje é o Tiago. É o Tiago. É o Tiago. Faz parte da família. E faz parte da família porque era uma das partes da Bíblia que eu gostava muito era Tiago. Eu falei, vou botar um nome, porque Tiago era o discípulo revoltado. Meu pai sempre falava assim pra mim, minha filha, você é revoltada igual a Ainda Tiago, você tem o espírito da ainda revolta. visionária. Meu pai sempre falava pra mim, eu falei, então vai ser Tiago, Então porque ele ele é vai Tiago. revolucionar, pai, junto comigo, ele vai revolucionar. E vai ser eu e Tiago contra o mundo. Caralho, lindo. Que coisa linda. Mas eu não dava mole, não. Tem que se fazer de Todo maluco pra canto dar que- uma surra Amor, no comer. mas fazer todo- de morto Pra comer o cu do pra comer o cu do coveiro. Todo canto que eu ia, O que eu você falou levava primeiro? Tiago. Fazer de louco. Tá louco, também come muito mais do que o outro. Mas eu não dava mole porque eu não confiava em meu pai. Todo lugar que eu ia, eu levava o meu locotão. Tanto que a minha foto do perfil do TikTok, se você for ver, é eu com meu Eu amo essa foto, eu acho incrível. Eu adoro essa E foto. aquilo ali foi uma visita que a minha mãe foi fazer numa mulher da igreja pra visitar não sei o que, um recém-nascido não sei o que. E eu com o meu locotão. Tu ainda Todo lugar tem eu ia. ele? Tenho até hoje. Que tudo. Eu levei pra minha casa, porque capaz de ter Ei, não, tem que ter. É uma não. coisa que A você minha leva mãe pra falava assim, sempre. minha filha, você leva esse boneco pra tudo quanto é lugar. É, Mãe, leva. eu não vou levar. Sou criada Ai, mas por... eu achei tudo. Achei loucos. tudo. Todos os cantos eu ia. Mas eu quando levava você meu locotão. viaja, você não leva. Não levo o melô. Ok. Porra, não levo o mas aí melô. já é de too much. Ah, não sei, mas tem porque gente tá que na minha é- casa, Ah. porque tá na minha casa, É, ele tá tá num seguro. lugar seguro, ok. Eu converso Espaço com seguro. ele. E ele fica lá em cima do meu armário. Toda pessoa que vai dormir no quarto de visita, ele tá lá. Uma história de amor.